Apesar da imensa vastidão que já caracteriza o universo, os cientistas não cessam de nos lembrar que, na realidade, este se encontra em um estado de expansão constante. Mas, o que significa exatamente este conceito? Quando evocamos a ideia de expansão, frequentemente imaginamos objetos que se afastam uns dos outros através de um espaço pré-existente. No entanto, no contexto cósmico, é o próprio tecido do espaço-tempo que está se esticando. As galáxias se distanciam umas das outras, não porque estejam viajando ativamente através do espaço, mas porque o espaço mesmo, o pano de fundo da existência, está crescendo e se alargando entre elas. Se o universo se expande de maneira imensurável, surge uma pergunta fundamental: para onde se expande? Existe algo além dos limites do universo que conhecemos, ou é o espaço mesmo uma entidade infinita, sem fronteiras? Acompanhe-nos nesta jornada conceitual enquanto buscamos respostas para estas profundas indagações que desafiam nossa intuição. No início do século XX, a noção de um universo estático e imutável era uma crença firmemente arraigada e amplamente aceita pela comunidade científica. A convicção geral era que o cosmos sempre havia existido tal como era, com galáxias e estrelas fixas em seu lugar, imóveis e eternas. No entanto, esta visão, aparentemente sólida, começou a mudar de forma radical quando os astrónomos dirigiram seus potentes telescópios para observar mais de perto as galáxias distantes, revelando fenômenos inexplicáveis sob o modelo estático. Uma das figuras-chave mais influentes nesta transformação da compreensão cósmica foi Edwin Hubble, um astrónomo americano cujas meticulosas observações mudariam completamente e para sempre nossa percepção do cosmos. Edwin Hubble trabalhou incansavelmente no Observatório do Monte Wilson, na Califórnia, onde teve o privilégio de acessar o recém-montado telescópio Hooker de 2,5 metros de diâmetro, que, naquele momento, era o instrumento óptico mais potente e avançado do mundo. Utilizando esta ferramenta sem precedentes, Hubble dedicou-se a estudar os fracos objetos distantes que apareciam no céu noturno. No início de sua pesquisa, não estava totalmente claro se estes objetos se encontravam dentro dos limites de nossa própria galáxia, a Via Láctea, ou se estavam completamente separados dela. No entanto, Hubble, com sua perspicácia e dados, pôde demonstrar, de forma conclusiva, que muitas destas fracas manchas de luz eram, na realidade, galáxias inteiras, vastas coleções de estrelas situadas muito além dos confins da Via Láctea. À medida que Hubble continuou sua inovadora pesquisa, notou algo extraordinário e consistente em todas as suas observações. Quando a luz das galáxias distantes era medida utilizando espectrógrafos, observava-se um deslocamento sistemático para o extremo vermelho do espectro eletromagnético. Este fenômeno é o que os astrónomos denominam desvio para o vermelho. O desvio para o vermelho ocorre quando as ondas de luz se esticam, o que as faz parecer mais vermelhas do que realmente são na origem. É um fenômeno similar a como muda o som de uma sirene de ambulância à medida que se afasta de você, tornando-se mais grave, um efeito acústico conhecido como efeito Doppler, mas, neste caso, em vez de ondas sonoras, são ondas de luz as que se esticam. Este desvio para o vermelho, observado de maneira consistente, sugeria inequivocamente que as galáxias que Hubble estava observando estavam se afastando de nós. Hubble não só observou algumas galáxias, realizou medições em muitas delas e notou um padrão distintivo. Quanto mais longe estava uma galáxia da Terra, maior era a magnitude de seu desvio para vermelho em sua luz, o que, por sua vez, significava que se afastava de nós a uma velocidade maior. Uma observação fundamental que veio a ser conhecida como a Lei de Hubble, um pilar da cosmologia moderna. Este foi uma descoberta verdadeiramente inovadora e revolucionária. Não eram só algumas galáxias as que se moviam. Parecia que todas as galáxias no universo observável estavam se afastando ativamente umas das outras. O universo, deu-se conta a Hubble com assombro, não era estático em absoluto, como se havia acreditado durante séculos. Estava, de fato, se expandindo. Se as galáxias se afastam progressivamente umas das outras, isto sugere, logicamente, que no passado distante deveriam ter estado muito mais próximas. A ideia revolucionária de que o universo estava se expandindo levou, de forma natural, à teoria de que o universo teve um princípio, um momento fundamental no tempo em que toda a matéria e a energia se condensaram em um estado incrivelmente pequeno e denso, antes de se expandir explosivamente para fora. Este foi o fundamento conceitual do que mais tarde se conheceria e se aceitaria como a teoria do Big Bang, o modelo cosmológico padrão. A descoberta de Hubble não só transformou o campo da astronomia, mudou radicalmente toda a nossa compreensão fundamental do universo. Seu trabalho demonstrou que o universo não era eterno e imutável, como muitos haviam pensado durante milénios. Em vez disso, era dinâmico, uma entidade em constante evolução, com galáxias que se afastavam constantemente umas das outras. Isso conduziu a uma nova e vasta visão do cosmos, uma na qual o universo teve um princípio e tem se expandido ativamente desde então, marcando sua evolução. A ideia de um universo em expansão não só implica que as galáxias estão se afastando umas das outras através do espaço.
Não é como se as estrelas e as galáxias fossem objetos que se deslocam a toda velocidade por um vazio pré-existente, viajando de um lugar para outro como veículos. Em vez disso, o espaço mesmo que as contém é o que está se esticando, como uma tela elástica. Esta é uma diferença crucial e conceitualmente profunda, porque muda radicalmente a forma como pensamos sobre o universo e sua estrutura inerente. Quando falamos do universo em expansão, nos referimos a que o espaço mesmo, o pano de fundo da existência, está se tornando literalmente maior com o tempo. Uma forma útil de imaginar isso é pensar no universo como a superfície de um globo que está inflando. As galáxias, nesta analogia, são como pequenos pontos desenhados na superfície do globo. À medida que o globo infla, a superfície se estica, e os pontos se afastam uns dos outros, não porque estejam se movendo ativamente pela superfície, mas porque a superfície mesma, o espaço, está se expandindo. Isso é conceitualmente similar ao que acontece no universo tridimensional. Este conceito da expansão espacial, onde o espaço em si mesmo é dinâmico, muda fundamentalmente a forma como visualizamos o universo. Normalmente, tendemos a pensar no espaço como uma espécie de cenário fixo e imutável onde existem e se movem objetos como planetas, estrelas e galáxias. Mas em um universo em expansão, o espaço mesmo é uma entidade dinâmica e em constante evolução, esticando-se progressivamente. Como resultado direto desta expansão, quanto mais longe está uma galáxia de nós, mais rápido parece se afastar de nossa perspectiva, porque mais espaço está se expandindo e criando entre nós e essa galáxia. Esta é a razão pela qual as galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância parecem retroceder a velocidades incríveis, inclusive superlumínicas. Uma das estranhas e fascinantes consequências desta ideia é que existem galáxias tão distantes que, apesar de sua existência, nunca poderemos vê-las ou receber sua luz. O espaço entre nós e essas galáxias está se expandindo a uma velocidade tão extraordinariamente rápida que a luz que emitem, por mais que viaje, não pode nos alcançar, ou se estica até se tornar indetectável. É como se o próprio espaço a estivesse levando, de forma imensurável, para além de nossa vista e de nosso alcance observacional. Isso significa que, embora o universo seja vasto e limitado e esteja cheio de galáxias, há partes dele que nunca poderemos observar diretamente ou explorar fisicamente. Estas regiões estão além do que se chama o universo observável, que é a porção do universo da qual a luz teve tempo de nos alcançar desde o princípio do universo, o Big Bang. Outro aspecto interessante e frequentemente mal compreendido do universo em expansão é que esta expansão não é um fenómeno que afeta objetos ou estruturas que estão muito próximos. Por exemplo, a Terra e o Sol, ou os planetas do nosso sistema solar, não estão se separando devido à expansão do espaço entre eles. Isso se deve a que a expansão do universo só ocorre nas escalas maiores, a nível intergaláctico. A força da gravidade, que é localmente muito forte, mantém unidos objetos como os sistemas solares e as galáxias. Portanto, a expansão do espaço só se nota realmente e é significativa entre galáxias que estão muito separadas umas das outras, não dentro delas. O fato de que o espaço mesmo está se expandindo também significa que não há um ponto central fixo no universo onde esteja ocorrendo esta expansão, como um centro de explosão. Em outras palavras, não há um centro do universo ao qual se possa apontar. Cada ponto no espaço está se expandindo e, de qualquer galáxia que observarmos, parecerá que todas as outras galáxias estão se afastando de nós. Esta foi uma das ideias mais difíceis de aceitar para os cientistas no início de sua descoberta, porque desafia a forma intuitiva em que pensamos sobre o movimento e o espaço em nossa experiência cotidiana, onde as coisas se movem em relação a um fundo que consideramos fixo. No entanto, no universo, o fundo mesmo, o espaço-tempo, está mudando e se expandindo. A história da expansão cósmica, tal como a entendemos hoje, não começa com um estiramento constante do espaço. De fato, logo após o Big Bang, o universo experimentou um breve, mas incrivelmente intenso e rápido período de expansão, um fenómeno que os cosmólogos denominam inflação cósmica. Este período inflacionário ocorreu em uma fração de segundo após o Big Bang, mas teve um impacto duradouro e fundamental na estrutura do universo tal como vemos hoje. Nos momentos mais fugazes e iniciais posteriores ao Big Bang, o universo era uma sopa extremamente quente e densa de partículas subatômicas e energia. Mas quase imediatamente, o espaço mesmo começou a se expandir a uma velocidade extraordinária, uma taxa muito mais rápida do que se está expandindo na atualidade. Durante este período inflacionário, o universo cresceu de algo menor que um átomo para algo que já abrangia anos-luz de tamanho, tudo isso em menos de um segundo. Esta rápida expansão inflacionária suavizou de maneira efetiva qualquer irregularidade ou imperfeição inicial no universo, tornando-o notavelmente uniforme e homogéneo em grande escala, ao mesmo tempo em que criou pequenas flutuações quânticas na densidade. Estas flutuações, aparentemente insignificantes, mais tarde se converteriam nas sementes gravitacionais a partir das quais cresceriam as galáxias e as estrelas que hoje observamos. Sem a inflação cósmica, o universo tal como conhecemos,
com sua estrutura e sua capacidade para sustentar a vida, nunca teria se formado da mesma maneira. A inflação estendeu e homogeneizou todo o conteúdo do universo inicial, tornando-o imensamente grande e em sua maioria uniforme, com ligeiras variações que permitiram a formação de galáxias e outras estruturas em grande escala. Este breve, mas explosivo período, lançou as bases fundamentais para a expansão mais lenta e gradual que se seguiu, o que finalmente levou ao tamanho e à forma atuais de nosso universo. Embora a taxa de expansão do universo tenha diminuído consideravelmente após o período inflacionário inicial, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente e contraintuitiva sobre seu comportamento mais recente. A expansão do universo não só continua, mas está-se acelerando ativamente. Este foi um achado verdadeiramente surpreendente para a comunidade científica, porque a maioria dos pesquisadores esperava que a expansão do universo desacelerasse com o tempo, devido à influência da atração gravitacional das galáxias e de toda a outra matéria presente. A descoberta de que a expansão do universo está-se acelerando veio da observação de supernovas distantes, especificamente um tipo conhecido como supernovas de tipo Ia, que são explosões massivas que ocorrem quando certos tipos de estrelas morrem. No final da década de 1990, duas equipes de astrónomos independentes estudaram estas supernovas para medir a rapidez com que o universo se expandia no passado em comparação com a atualidade. Para sua surpresa, encontraram que as supernovas distantes eram mais tênues do que o esperado em função de sua distância conhecida, o que sugeria que as galáxias nas quais se encontravam estavam mais longe do que deveriam estar se a expansão do universo estivesse desacelerando. Isso significava que algo, uma força desconhecida, estava fazendo com que a expansão se acelerasse, em vez de diminuir sua velocidade. A força ou a entidade responsável por esta aceleração foi nomeada energia escura, mas continua sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna e da cosmologia. A energia escura constitui aproximadamente 70% da energia total e da massa-energia do universo. No entanto, não sabemos exatamente o que é ou qual é sua natureza fundamental. Os cientistas só sabem que parece atuar como uma força invisível e repulsiva que contraria a gravidade, empurrando ativamente as galáxias a uma velocidade cada vez maior, acelerando sua separação. Ao contrário da matéria normal ou inclusive da matéria escura, a energia escura não se agrupa em estruturas. Em vez disso, parece se distribuir uniformemente por todo o espaço, afetando o universo em grande escala, a nível cosmológico. Compreender a energia escura é, sem dúvida, um dos desafios mais prementes e cruciais na cosmologia contemporânea. Desempenha um papel fundamental na configuração do futuro a longo prazo do universo, mas sua natureza e origem continuam sendo elusivas e enigmáticas. Uma possibilidade teórica é que a energia escura seja uma propriedade inerente ao espaço mesmo. Segundo esta ideia, à medida que o espaço se expande, cria-se mais espaço e, com ele, gera-se mais energia escura. Isso significaria que a expansão do universo se alimenta a si mesma em um laço positivo, com a energia escura se tornando mais forte à medida que o universo cresce. Outra teoria sugere que a energia escura poderia estar diretamente relacionada com o que se conhece como a constante cosmológica, um conceito matemático que foi introduzido inicialmente por Albert Einstein em suas equações da relatividade geral. A princípio, Einstein adicionou a constante cosmológica às suas equações para poder manter o universo estático, porque naquele momento ainda não havia sido descoberta a ideia de um universo em expansão. Depois que as observações de Hubble demonstraram que o universo estava se expandindo, Einstein abandonou a constante cosmológica, referindo-se a ela como seu maior erro. No entanto, a descoberta da energia escura na década de 1990 voltou a colocar o conceito da constante cosmológica no centro das atenções da pesquisa. Alguns cientistas agora pensam que a constante cosmológica poderia representar uma forma de energia escura, algo que está intrinsecamente integrado no tecido mesmo do espaço-tempo. A presença de energia escura levanta muitas perguntas fundamentais sobre o destino final do universo. Se a expansão do universo continuar acelerando de forma indefinida, o que acontecerá em um futuro distante? Experimentará o universo um grande congelamento, um cenário onde as galáxias se afastam tanto umas das outras que as estrelas eventualmente se apagam e o universo se torna um lugar frio, escuro e vazio? Ou haverá um grande rasgo, uma hipótese mais violenta onde a aceleração da expansão se torna tão extrema que inclusive as galáxias, as estrelas e inclusive os próprios átomos se rasgam e se desintegram? Estas ideias sobre o destino final do universo continuam sendo especulativas, mas ilustram um profundo impacto que a energia escura poderia ter na evolução a longo prazo do universo. A taxa de expansão do universo não tem sido um processo constante e contínuo ao longo dos bilhões de anos de sua existência. A velocidade com que o espaço se estica mudou significativamente em diferentes épocas. No início da história do universo, logo após o Big Bang e o breve, mas intenso período inflacionário, o universo se expandiu incrivelmente rápido, a uma velocidade vertiginosa. Depois que a inflação terminou, a expansão continuou, mas a um ritmo muito mais lento e gradual. A força da gravidade, a força fundamental que atrai a matéria, estava atuando ativamente,
tentando desacelerar a expansão do universo. Durante muito tempo, este delicado equilíbrio entre a força de expansão inicial do Big Bang e a atração gravitacional para dentro da matéria moldou a maneira como o universo evoluiu, determinando sua estrutura em grande escala. Para compreender a taxa de expansão do universo na atualidade, os astrónomos medem um valor conhecido como a constante de Hubble. A constante de Hubble nos diz quão rápido as galáxias se afastam umas das outras, dependendo de sua distância relativa. É um número-chave fundamental em cosmologia porque ajuda os cientistas a determinar a idade, o tamanho atual e o futuro previsível do universo. A constante de Hubble é medida em quilômetros por segundo por megaparsec. Um megaparsec é uma unidade de distância utilizada pelos astrónomos equivalente a aproximadamente 3,26 milhões de anos-luz, uma escala imensa. Assim, se uma galáxia está a 1 megaparsec de distância de nós, a constante de Hubble nos indica quão rápido ela está se afastando de nós em quilômetros por segundo. Quanto mais longe está a galáxia, mais rápido parece afastar, e a constante de Hubble ajuda a quantificar precisamente essa relação linear. Medir a constante de Hubble requer medições extremamente precisas tanto da distância às galáxias quanto da rapidez com que se afastam de nós. Uma das principais formas em que os astrónomos medem a distância a galáxias distantes é utilizando um tipo particular de estrela conhecida como variável Cefeida. As variáveis Cefeidas são estrelas que pulsam, ou seja, brilham e se atenuam com o tempo de forma regular. O importante e crucial destas estrelas é que seu brilho muda em um padrão regular e previsível, e o período desta pulsação está diretamente relacionado com o seu brilho real ou luminosidade intrínseca. Comparando o brilho real de uma cefeida com o quão brilhante nos parece da Terra, os astrónomos podem calcular sua distância com notável precisão. Uma vez que se conhece a distância a uma galáxia com a ajuda das cefeidas, os astrónomos podem medir quão rápido essa galáxia está se movendo observando o desvio para vermelho de sua luz, um efeito causado pelo estiramento do espaço. À medida que as galáxias se afastam de nós, sua luz se estica para comprimentos de onda mais longos e, portanto, mais vermelhos. A quantidade de desvio para o vermelho observada proporciona uma pista direta sobre a velocidade de afastamento da galáxia. Com a distância e a velocidade de uma galáxia em mãos, os astrónomos podem determinar a constante de Hubble. Embora a ideia fundamental por trás de medir a constante de Hubble seja conceitualmente simples, o valor real e preciso desta constante tem sido difícil de precisar ao longo dos anos, gerando um debate. Diferentes equipes de astrónomos, utilizando distintos métodos e conjuntos de dados, obtiveram medições ligeiramente diferentes, embora próximas, da constante. Isso levou ao que se conhece como a tensão de Hubble, um debate científico ativo sobre o valor exato e definitivo da constante de Hubble. Existem dois métodos principais utilizados para calcular a constante de Hubble, e, curiosamente, não coincidem totalmente em seus resultados. Um método implica medir as distâncias às galáxias e seus desvios para vermelho utilizando objetos como as cefeidas variáveis e as supernovas de tipo Ia como marcadores de distância cósmica. Este é o método mais direto e se baseia na observação de galáxias relativamente próximas a nós. Este método dá aos cientistas um valor para a constante de Hubble de aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec. Outro método utiliza dados provenientes do universo primitivo, particularmente da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. A CMB é o tênue brilho remanescente do Big Bang, uma espécie de instantâneo do universo quando tinha apenas cerca de 380 mil anos de idade. Ao analisar os padrões e as anisotropias na CMB, os cientistas podem calcular a rapidez com que o universo se expandia pouco depois do Big Bang e depois usar modelos cosmológicos de evolução para estimar a constante de Hubble hoje em dia. No entanto, estes dois métodos não dão exatamente a mesma resposta. As medições da CMB sugerem um valor ligeiramente mais baixo para a constante de Hubble, de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. Esta diferença, embora possa parecer pequena em termos numéricos, é suficientemente significativa no contexto da cosmologia para levantar perguntas fundamentais. Se nossa compreensão do universo e sua expansão fosse completa e exata, ambos os métodos deveriam dar o mesmo resultado, ou um muito próximo. O fato de que não o fazem sugere que algo poderia estar faltando em nossos modelos atuais do universo, ou que há um novo aspecto da física a ser descoberto. Uma possibilidade teórica é que haja algum aspecto desconhecido da física fundamental que ainda não descobrimos ou compreendemos. Nossos modelos atuais do universo se baseiam em certas suposições sobre as propriedades da energia escura, da matéria escura e do comportamento da gravidade. Se alguma destas suposições é ligeiramente incorreta, poderia explicar a diferença nas medições da constante de Hubble. Por exemplo, se a energia escura não se comporta exatamente como pensamos, poderia afetar a taxa de expansão de maneiras que não levamos em conta em nossos modelos. Também poderia ser que o universo contenha alguma forma de matéria ou energia exótica que ainda não detectamos ou caracterizamos.
Esta nova substância poderia ter influenciado o universo primitivo de maneiras que não se refletem no universo próximo ou nas observações atuais. Se tal força ou substância existisse, poderia ter impactado a taxa de expansão no passado, o que levaria a resultados diferentes quando tentamos comparar o universo primitivo com o universo atual. Outra ideia é que poderia haver uma mudança sutil em como a gravidade funciona a grandes distâncias, em escalas cósmicas. A teoria da relatividade geral de Einstein tem tido um sucesso incrível ao descrever como a gravidade funciona em escalas menores, como dentro do nosso sistema solar ou inclusive dentro das galáxias. Mas nunca testamos diretamente como a gravidade se comporta nas escalas maiores do universo, a distâncias de bilhões de anos-luz. Se a gravidade funciona de maneira um pouco diferente em distâncias cósmicas, poderia influenciar a taxa de expansão de maneiras que ainda não entendemos completamente. Alguns cientistas sugeriram modificações à relatividade geral que poderiam dar conta disso, como a gravidade modificada. Para complicar ainda mais as coisas, está a questão de se a tensão de Hubble é um problema fundamental real em nossa compreensão do universo ou simplesmente um problema com a precisão de nossas medições. Medir distâncias no espaço é extremamente desafiador e propenso a erros, e é possível que a discrepância surja de erros sistemáticos sutis em nossas observações ou cálculos. Por exemplo, alguns pesquisadores questionaram se compreendemos completamente as propriedades das cefeidas variáveis ou das supernovas de tipo Ia, que são fundamentais para as medições de distância. Inclusive um pequeno erro em como calculamos seu brilho real poderia alterar significativamente nossas medições de distância, por extensão, nossa estimativa da constante de Hubble. Da mesma forma, a análise da CMB se baseia em modelos complexos de como o universo evoluiu em seus primeiros momentos, e estes modelos têm suas próprias suposições. Se há um erro inerente nesses modelos, poderia afetar o valor previsto da constante de Hubble. Alguns pesquisadores estão revisando ativamente as suposições incorporadas nestes modelos, tentando determinar se algo crucial foi ignorado ou mal interpretado. À medida que o universo se expandiu com o tempo, a taxa de expansão mudou, como vimos. No universo primitivo, a gravidade desempenhou um papel importante ao desacelerar a expansão, devido à maior densidade de matéria. As galáxias estavam mais próximas entre si, e sua atração gravitacional mútua era mais forte. Com o tempo, à medida que o universo se expandia, as galáxias se afastavam mais e a força da gravidade se enfraquecia. Quando o universo tinha cerca de 9,8 bilhões de anos, ou seja, há cerca de 4 bilhões de anos, a taxa de expansão começou a acelerar novamente, impulsionada pela crescente influência da energia escura. À medida que novas tecnologias estiverem disponíveis e forem implementadas, os astrónomos esperam se aproximar cada vez mais da verdade, e assim continua a busca por uma medição precisa e definitiva da constante de Hubble. Novos telescópios e observatórios como o Telescópio Espacial James Webb, JWST, estão ajudando os astrónomos a refinar suas medições e se aproximar de um valor definitivo para a constante de Hubble, proporcionando dados mais precisos. A expansão do universo levanta perguntas fundamentais sobre como a gravidade, uma das forças fundamentais da natureza, interage com o estiramento do espaço nas escalas maiores e vastas do cosmos. O universo está se expandindo, e as galáxias estão se afastando umas das outras à medida que o espaço mesmo cresce e se estica. Mas em escalas menores, como dentro das galáxias ou aglomerados de galáxias, a gravidade parece manter as coisas unidas, contrariando a expansão. Estas duas forças, a expansão do espaço e a atração da gravidade, estão constantemente em jogo, moldando a estrutura em grande escala do cosmos de maneiras que podem parecer, à primeira vista, contraditórias. A gravidade, tal como a descreve a teoria da relatividade geral de Einstein, é a força que atrai os objetos com massa. É a força responsável pelas órbitas estáveis dos planetas ao redor das estrelas, pela formação de galáxias a partir de nuvens de gás, e pelo agrupamento de galáxias em estruturas ainda maiores, como aglomerados e superaglomerados. Sem a gravidade, o universo seria um lugar muito mais caótico e desorganizado, com a matéria dispersa ao acaso em vez de agrupada nas estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias que observamos. A gravidade funciona porque a massa dobra e curva o tecido do espaço-tempo ao seu redor, atraindo os objetos entre si. Quanto mais massivo é um objeto, mais forte é sua atração gravitacional e maior é a curvatura que produz. Ao mesmo tempo, como vimos, o universo está se expandindo, impulsionado pelo estiramento do espaço mesmo. As galáxias não se movem através do espaço como carros em uma autoestrada que se deslocam sobre um fundo fixo. Em vez disso, o espaço se expande entre elas, levando-as cada vez mais longe umas das outras. Esta expansão está ocorrendo nas escalas maiores do universo, afetando galáxias e aglomerados de galáxias que estão a milhões ou bilhões de anos-luz de distância entre si. Mas dentro de sistemas menores, que estão fortemente unidos gravitacionalmente, como os sistemas solares ou as galáxias individuais, a expansão do universo parece ter pouco ou nenhum efeito discernível. Isso se deve a que a força da gravidade é muito,
muito mais forte em escalas menores do que os efeitos da expansão cósmica. Dentro de uma galáxia, por exemplo, a massa das estrelas, dos planetas e, crucialmente, da matéria escura, cria um forte campo gravitacional que mantém tudo unido e evita que se dissipe. A expansão do espaço é tão fraca nestas escalas locais que é essencialmente cancelada ou superada pela atração da gravidade. Esta é a razão pela qual não vemos que as galáxias mesmas se expandam, nem que as estrelas se separem dentro de uma galáxia. A gravidade as mantém firmemente em seu lugar. De fato, a expansão do universo só se nota e se torna significativa quando se observam objetos que estão muito, muito longe entre si, em escalas de milhões ou bilhões de anos-luz. Por exemplo, a Via Láctea e sua galáxia vizinha mais próxima, Andromeda, não estão se separando devido à expansão cósmica. De fato, como vimos, estão em curso de colisão, atraídas inexoravelmente por sua atração gravitacional mútua, que é localmente dominante. A força gravitacional entre elas é suficientemente forte para superar a expansão do espaço em sua região local do grupo local. Esta é a razão pela qual a expansão do universo frequentemente é descrita como um fenômeno que ocorre em escala cósmica, o que significa que é relevante apenas nas escalas maiores que podemos observar. Inclusive é dentro dos aglomerados de galáxias, onde centenas ou milhares de galáxias estão agrupadas densamente, a gravidade continua sendo a força dominante e aglutinadora. Os aglomerados de galáxias são algumas das estruturas maiores do universo que se mantêm unidas pela gravidade. Enquanto o espaço entre os aglomerados está se expandindo ativamente, as galáxias individuais dentro de um aglomerado permanecem unidas entre si, orbitando ao redor de um centro de massa comum. Com o tempo, a expansão do universo separará ainda mais os aglomerados de galáxias entre si, fazendo com que a distância interaglomerados aumente, mas dentro dos próprios aglomerados, a gravidade mantém unidas as galáxias individuais. Se o universo continuar se expandindo a um ritmo acelerado, impulsionado pela energia escura, a gravidade eventualmente perderá seu controle inclusive sobre as galáxias e os aglomerados de galáxias, inclusive em escalas locais? Alguns cientistas preveem que se a energia escura se tornar suficientemente dominante e sua densidade aumentar, poderia eventualmente superar a gravidade, fazendo com que as galáxias, as estrelas e inclusive os próprios átomos se rasguem em um cenário cataclísmico conhecido como o Grande Rasgo. Neste futuro hipotético, a expansão do espaço se tornaria tão extrema e imparável que nada poderia permanecer unido, e o universo terminaria em um estado de completo isolamento e vazio absoluto, onde as partículas estariam infinitamente separadas. Mas por enquanto, a gravidade continua se mantendo firme, um baluarte contra a desintegração total. Há outro aspecto crucial desta interação entre a expansão do universo e a gravidade que os cientistas ainda estão tentando compreender plenamente, e tem a ver com a matéria escura. A matéria escura é uma forma invisível de matéria que, estranhamente, não interage com a luz nem com a matéria normal, mas que constitui a maior parte da massa total em galáxias e aglomerados de galáxias. É a atração gravitacional da matéria escura o que mantém unidas as galáxias, inclusive quando sua massa visível, composta por estrelas e gás, não parece ser suficiente para evitar que se separem pela rotação. Sem matéria escura, as galáxias não teriam massa suficiente para criar campos gravitacionais suficientemente fortes para se manterem unidas, e seriam muito mais suscetíveis aos efeitos da expansão cósmica. A presença de matéria escura significa que as galáxias são muito mais massivas do que parecem, o que permite que a gravidade domine a fraca atração repulsiva da expansão dentro delas, tornando-a um componente crucial no delicado equilíbrio entre a gravidade e o universo em expansão. À medida que olhamos para a imensidão do espaço, estamos, em essência, espiando o passado distante do universo. A luz de galáxias distantes leva milhões ou inclusive bilhões de anos para nos alcançar, e como o universo se expande constantemente enquanto essa luz viaja, quanto mais longe olhamos, mais antiga é a luz que vemos, uma janela para o passado remoto. Mas há um limite intrínseco até onde podemos observar, um limite que os cosmólogos denominam o horizonte cosmológico. Este horizonte marca o limite máximo do que é observável para nós da Terra, estabelecendo um limite físico para a quantidade do universo que podemos, em princípio, ver. Embora nada possa viajar mais rápido que a velocidade da luz asterisco através asterisco do espaço, o espaço mesmo pode se expandir a qualquer velocidade, arrastando consigo as galáxias e as distâncias entre elas. Como resultado, a luz das galáxias que se encontram além de certa distância se estica e se desloca para vermelho a tal ponto que desaparece da vista, tornando-se indetectável. Além deste ponto, a luz de objetos distantes simplesmente não teve tempo suficiente para chegar à Terra desde o princípio do universo, e estas regiões permanecem, portanto, além de nosso alcance observacional direto. Este horizonte às vezes é denominado, de forma mais comum, o universo observável. Não significa, em absoluto, que o universo se detenha ou tenha uma borda física além deste ponto, mas que simplesmente marca o limite de nossas observações possíveis de nossa posição atual.
Pode haver inúmeras galáxias, estrelas e outras estruturas cósmicas que existem além do horizonte, mas estão, por princípio, além de nosso alcance observacional porque a luz dessas regiões distantes não teve tempo suficiente para chegar até nós desde o Big Bang. O universo observável é apenas uma pequena parte de todo o universo, e é possível que nunca possamos ver além deste horizonte, inclusive se esperarmos bilhões de anos e construirmos telescópios cada vez mais potentes. Como o universo está se expandindo a um ritmo acelerado, o universo observável muda constantemente. À medida que o tempo passa, a luz de regiões mais distantes, que antes não nos havia alcançado, finalmente nos chega, e o tamanho do universo observável cresce progressivamente. Mas devido à aceleração na expansão do universo, impulsionada pela energia escura, algumas regiões que atualmente são visíveis para nós podem eventualmente deslizar para além do horizonte cosmológico, tornando-se inobserváveis. Em um futuro distante, as galáxias que podemos ver hoje podem se tornar inalcançáveis para observação, sua luz esticada e deslocada para vermelho além da detecção à medida que a expansão do espaço se acelera ainda mais. Isso significa que, embora o tamanho do universo observável aumente com o tempo, o número de galáxias que podemos ver ativamente pode diminuir à medida que se movem para além de nossa vista. Só podemos fazer observações dentro deste horizonte cosmológico, e tudo o que sabemos sobre o universo provém da luz que nos chegou de seu interior. Mas como o universo é muito maior do que a porção observável, há uma grande quantidade de informação e de realidade que existe além do horizonte, à qual não podemos acessar diretamente. Isso inclui galáxias, estruturas cósmicas massivas e, possivelmente, inclusive diferentes regiões do universo que estão muito longe para que possamos observá-las ou estudá-las. Há alguns fatores-chave que definem o horizonte cosmológico, e um dos mais importantes é a idade do universo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de idade, e dado que a luz viaja a uma velocidade finita e constante, só podemos ver objetos cuja luz teve tempo suficiente para chegar até nós desde sua emissão. Isso significa que os objetos mais distantes que podemos observar têm aproximadamente 13,8 bilhões de anos de idade. No entanto, como o universo tem se expandido ativamente durante esse tempo, a distância real atual a estes objetos mais distantes é muito maior do que 13,8 bilhões de anos-luz. De fato, a distância atual estimada à borda do universo observável é calculada em cerca de 46 bilhões de anos-luz. Isso poderia parecer contraintuitivo ou paradoxal para nossa compreensão cotidiana, mas faz sentido se considerarmos a expansão do espaço mesmo. À medida que a luz de galáxias distantes viaja em nossa direção, o espaço entre nós e essas galáxias se estica, aumentando a distância física entre nós e esses objetos ao longo do tempo. Embora a luz tenha levado 13,8 bilhões de anos para nos alcançar, a distância real a essas galáxias hoje é muito maior devido à contínua expansão do universo. Embora o horizonte cosmológico marque o limite do que podemos observar no universo, não representa, em absoluto, o fim do universo mesmo. Além deste horizonte, o universo provavelmente continua sua existência, mas, por definição, nunca poderemos vê-lo diretamente ou interagir com ele de nenhuma maneira. A pergunta do que há além do universo observável tem fascinado os cientistas e filósofos durante décadas, dando lugar a muitas teorias e especulações sobre o que poderia existir nas vastas e aparentemente inalcançáveis regiões do espaço. Uma das ideias mais simples e diretas é que, além do horizonte, o universo é muito parecido com o que vemos dentro dos limites observáveis. Esta ideia se baseia na suposição de homogeneidade cosmológica, o princípio que postula que, em grande escala, o universo é uniforme e parece igual em todas as direções que olhamos, não importa o ponto de observação. Segundo este princípio, se de alguma maneira milagrosa pudéssemos olhar além do universo observável, poderíamos encontrar mais galáxias, estrelas e estruturas cósmicas similares ao que vemos nas regiões dentro do nosso horizonte. Isso significaria que o universo observável é apenas uma pequena porção de um universo muito maior e, idealmente, infinito, que se estende muito além do que podemos ver. Alguns, no entanto, especulam que o universo poderia não ser uniforme além do horizonte, mas que poderia haver grandes variações. Embora o universo observável pareça relativamente suave e uniforme em grande escala, poderia haver variações significativas na densidade de matéria e energia, ou inclusive nas leis da física, além do que podemos ver. Algumas regiões poderiam conter mais galáxias e matéria, enquanto outras poderiam estar mais vazias ou ser fundamentalmente diferentes. Estas diferenças seriam invisíveis para nós devido aos limites do horizonte cosmológico, mas poderiam ter profundas implicações para nossa compreensão do universo em seu conjunto e de sua estrutura fundamental. Uma teoria que oferece uma visão mais exótica e especulativa do que poderia existir além do universo observável é o conceito de um multiverso. Segundo algumas interpretações da cosmologia moderna, particularmente aquelas que envolvem a teoria inflacionária, a expansão extremamente rápida do universo primitivo, o universo em que vivemos poderia ser apenas um de muitos universos de bolso ou bolhas que se formaram durante as primeiras etapas da inflação cósmica. Neste cenário,
A rápida expansão do espaço durante a inflação criou regiões separadas do espaço-tempo, cada uma com suas próprias propriedades físicas distintas e, possivelmente, leis fundamentais diferentes. Nosso universo observável seria apenas uma destas regiões ou bolhas, enquanto outras se encontram além do horizonte, completamente inacessíveis para nós. Estes outros universos hipotéticos poderiam ser muito diferentes do universo que conhecemos. Poderiam ter leis físicas distintas, constantes fundamentais diferentes ou inclusive um número distinto de dimensões espaciais ou temporais. A ideia de um multiverso sugere que, além do horizonte, poderia haver universos inteiros com suas próprias estruturas únicas e suas próprias regras, onde as forças fundamentais da natureza se comportam de maneiras que nos são completamente alheias ou incompreensíveis. Embora esta ideia seja altamente especulativa e extremamente difícil de provar empiricamente, oferece uma perspectiva fascinante e expansiva sobre o que poderia existir além do universo observável. Mesmo se assumirmos que o universo além do horizonte é similar ao que podemos ver, a expansão do universo continua afetando estas regiões distantes de maneira importante. À medida que o espaço continua se expandindo, as galáxias além do horizonte se afastam mais de nós, e o espaço entre elas se estica. Com o tempo, a distância entre as galáxias nestas regiões distantes crescerá ainda mais, assim como faz dentro do universo observável. Isso significa que, inclusive nos confins mais distantes do espaço, os efeitos da expansão cósmica continuam atuando, moldando a evolução do universo além de nossa vista. Em um futuro distante, as regiões além do horizonte poderiam se tornar ainda mais desconectadas e isoladas de nosso universo observável. Se a expansão do universo continuar acelerando, impulsionada pela energia escura, é possível que cada vez mais regiões do espaço se movam para além do alcance da luz, isolando eficazmente partes do universo entre si. Neste cenário, o universo poderia se tornar um lugar fragmentado, onde vastas extensões de espaço vazio e escuro separam bolsões isolados de galáxias. Estas regiões continuariam existindo, mas estariam isoladas umas das outras, incapazes de trocar informação ou interagir de maneira significativa. Para qualquer observador que viva nestas regiões distantes, o universo pareceria muito menor e mais isolado do que hoje parece, já que a expansão do espaço empurra gradualmente todo o resto para além do horizonte de sua observação. O horizonte cosmológico é uma barreira fundamental que não podemos cruzar, e as regiões além dele estão para sempre ocultas para nós, pelas leis da física. Isso significa que, embora possamos teorizar e especular sobre o que poderia existir nessas regiões distantes, é possível que nunca possamos observar ou confirmar diretamente estas ideias de maneira empírica. A expansão cósmica nos leva a questionar a natureza fundamental do espaço mesmo. Começa a se perguntar se o espaço é infinito ou se, pelo contrário, está-se expandindo para algo pré-existente. Esta pergunta vai muito além da ideia da expansão cósmica como um simples movimento e toca o tecido mesmo do espaço e do tempo. O universo que observamos está se expandindo, mas o que significa esta expansão para a estrutura subjacente do espaço mesmo? Existe um limite físico para o espaço ou este se estende infinitamente em todas as direções? E se o espaço está se expandindo, está fazendo dentro de algum quadro maior ou o conceito da expansão é algo mais abstrato e autocontido? Se o universo é infinito, por definição, não tem borda nem limite, simplesmente se estende para sempre em todas as direções, sem fim. Neste caso, a expansão do universo significa que, embora o espaço total seja infinito, as distâncias entre os objetos nesse espaço infinito estão aumentando progressivamente. Não importa quão longe você viaje, o espaço continua e não há fim para o universo. Esta ideia é difícil de compreender intuitivamente para nós, já que estamos acostumados a pensar em coisas que têm limites ou fronteiras físicas. No entanto, em um universo infinito, não há uma borda exterior da qual falar ou que se possa alcançar. Algumas teorias cosmológicas sugerem que o universo poderia ser finito, mas ilimitado. Isso significa que o universo tem um certo tamanho ou volume total, mas, surpreendentemente, não tem uma borda física ou um limite ao qual se possa chegar ao viajar. Nossa antiga analogia do globo que infla ajuda a visualizar isso. A superfície do globo é finita em sua área, há uma quantidade limitada de espaço na superfície do globo, mas não tem uma borda ou um ponto final. Se você viajar em uma direção suficiente sobre sua superfície, eventualmente poderia regressar ao ponto de partida, muito parecido a viajar ao redor da Terra sem encontrar uma borda. O universo poderia ser assim, de tamanho finito, mas sem nenhum limite ou fronteira onde o espaço simplesmente se detenha de repente. Outra possibilidade, que frequentemente surge na mente intuitiva, é que o universo esteja se expandindo para algo externo. Mas, o que poderia ser este algo? Em termos cotidianos, quando pensamos em coisas que se expandem, frequentemente imaginamos que se expandem para um espaço maior que já existe. Mas no contexto do universo, a expansão não funciona desta maneira. O espaço mesmo está se expandindo, criando mais espaço, e não está se expandindo para um espaço pré-existente fora de si mesmo,
porque o espaço e o tempo são, em si mesmos, parte do universo e seu conteúdo. Se há algo além do universo, não temos como saber o que poderia ser, e, na prática, não afeta nossa compreensão da expansão cósmica que observamos. Se o universo faz parte de um multiverso muito maior, com muitos universos existindo um ao lado do outro, então o espaço em que existe nosso universo poderia ser parte de uma estrutura ou dimensão maior. Mas, novamente, a expansão que observamos não requer que nosso universo se expanda neste asterisco multiverso maior. A expansão continua sendo o estiramento do espaço mesmo dentro do nosso universo, e o que poderia haver além do universo continua sendo uma pergunta aberta e especulativa. Nas escalas menores, a nível subatômico, acredita-se que o tecido do espaço está longe de ser liso e contínuo. Segundo a teoria quântica de campos, acredita-se que o espaço nos níveis mais diminutos é uma paisagem turbulenta e em constante mudança, um mar fervente conhecido como espuma quântica. Esta espuma quântica representa as flutuações de energia que ocorrem espontaneamente em escalas incrivelmente pequenas, onde os efeitos da mecânica quântica dominam o comportamento da realidade. Neste reino quântico, o espaço não é a entidade lisa e contínua que experimentamos na vida cotidiana. Em vez disso, está cheio de atividade frenética, com partículas virtuais aparecendo e desaparecendo em pequenas frações de segundo. Poderia o universo ser infinito em escalas maiores, mas fundamentalmente granular ou discreto nas escalas menores, a nível quântico? Se sim, o conceito de espaço infinito se torna ainda mais complexo e paradoxal. Enquanto a expansão do universo funciona a vastas distâncias cósmicas, os efeitos da mecânica quântica operam em escalas minúsculas, atômicas e subatômicas. Alguns cientistas se perguntaram se poderia haver uma conexão profunda e ainda não descoberta entre estes dois extremos aparentemente separados do universo. Poderia a expansão do espaço mesmo estar influenciada por flutuações quânticas nas escalas menores? Isso continua sendo uma área de pesquisa ativa e de fronteira, já que os cientistas tentam vincular os reinos aparentemente separados da mecânica quântica e da expansão cósmica em uma teoria unificada. A curvatura do espaço desempenha um papel fundamental na estrutura do cosmos, e a forma geral do universo está estreitamente ligada ao seu processo de expansão. Os cientistas debateram durante muito tempo se o universo é plano, fechado ou aberto, três possibilidades diferentes para a curvatura global do espaço. Esta curvatura não é algo que possamos visualizar facilmente em nossa experiência tridimensional, mas tem uma influência direta e crucial em como o universo se comporta nas escalas maiores, incluindo sua expansão em curso e seu destino final. O conceito de espaço curvo provém diretamente da teoria da relatividade geral de Einstein. Segundo esta teoria, os objetos massivos como estrelas e galáxias deformam e curvam o tecido do espaço-tempo ao seu redor, criando o que experimentamos como gravidade. Esta curvatura costuma ser muito pequena em escalas locais, como dentro do nosso sistema solar, mas em escalas muito maiores, a curvatura geral do universo em sua totalidade poderia adotar uma de três formas distintas: plana, fechada ou aberta. A curvatura global do universo é determinada pela quantidade total de massa e energia que contém. Se o universo é plano, significa que o espaço se estende em todas as direções sem se curvar sobre si mesmo. Neste cenário, as linhas paralelas permaneceriam paralelas para sempre e os ângulos internos de um triângulo sempre somariam 180 graus, tal como fazem um pedaço de papel plano. Um universo plano implica que tem a quantidade justa de massa e energia, incluindo a energia escura, para evitar que colapse sobre si mesmo pela gravidade ou que se expanda para sempre a um ritmo acelerado. Em um universo fechado, o espaço se curvaria positivamente sobre si mesmo, como a superfície de uma esfera tridimensional. Neste cenário, se um viajante hipotético se deslocasse suficientemente longe em uma direção, eventualmente poderia terminar de volta no ponto onde começou, como uma viagem ao redor da Terra em uma esfera. A quantidade total de massa e energia em um universo fechado seria suficientemente alta para que sua atração gravitacional eventualmente fizesse com que o universo parasse de se expandir e começasse a se contrair sobre si mesmo. Um universo fechado, portanto, eventualmente colapsaria em um grande colapso, onde toda a matéria e a energia seriam atraídas de volta pela gravidade para um único ponto. Por outro lado, um universo aberto teria uma curvatura negativa, similar à forma de uma cela infinitamente estendida. Em um universo aberto, o espaço continuaria se expandindo para sempre de forma indefinida, e quanto mais longe as galáxias estivessem entre si, mais rápido se afastariam umas das outras. O universo teria muito pouca massa e energia para se reunir pela gravidade, o que significa que continuaria se expandindo sem fim. Em um universo aberto, os ângulos de um triângulo somariam menos de 180 graus, e as linhas paralelas eventualmente divergiriam, separando-se. Então, basicamente, em um universo plano a expansão desaceleraria com o tempo à medida que a massa do universo exerce uma atração gravitacional sobre si mesma, moderando a expansão. Em um universo fechado, a expansão eventualmente pararia completamente e se inverteria em contração, o que levaria ao grande colapso.
E em um universo aberto, a expansão continuaria indefinidamente, mas a um ritmo cada vez mais lento à medida que o tempo passa, se não fosse pela energia escura. Um dos objetivos-chave e de mais alto nível da cosmologia moderna tem sido determinar a forma real de nosso universo. Ao estudar as sutis anisotropias na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, os cientistas puderam medir a curvatura do espaço em grande escala com uma precisão assombrosa. Estas medições sugerem, de maneira conclusiva, que o universo é notavelmente plano, o que significa que o espaço não se curva perceptivelmente em escalas cósmicas. Isso não significa que o universo seja exatamente plano, mas que qualquer curvatura que possa ter é incrivelmente pequena, tão pequena que é indetectável com os instrumentos atuais. No entanto, a planicidade observada do universo não significa, no entanto, que se expandirá a um ritmo constante para sempre. A descoberta da energia escura mudou drasticamente nossa compreensão de como o universo evoluirá a longo prazo. A energia escura está fazendo com que o universo se expanda cada vez mais rápido, independentemente de sua curvatura global. Mesmo se o universo é plano, a energia escura poderia conduzir a uma expansão cada vez mais acelerada, onde as galáxias se afastam a velocidades crescentes e o espaço mesmo continua se esticando sem fim. Se o universo é plano, como sugere a evidência atual proveniente das observações da CMB, isso significa que a densidade total de massa e energia no universo é muito próxima a um valor crítico específico. Qualquer pequeno desvio deste delicado equilíbrio teria resultado em um universo que seria fechado, com curvatura positiva, ou aberto, com curvatura negativa. Isso leva à pergunta: como o universo chegou a ser tão plano com tanta precisão? A teoria da inflação cósmica oferece uma explicação convincente. Segundo esta teoria, a inflação esticou o universo tão rápida e uniformemente em seus primeiros instantes que qualquer curvatura inicial, por pequena que fosse, foi suavizada e achatada, deixando o universo plano em grande escala. Embora vivamos em um universo que, em aparência, é plano, os efeitos da curvatura ainda poderiam estar presentes de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Em escalas pequenas, como dentro de galáxias ou aglomerados de galáxias, a curvatura local do espaço causada pela gravidade é uma realidade palpável. A atração gravitacional de objetos massivos deforma e curva o espaço ao seu redor, dobrando a luz e afetando o movimento de estrelas e planetas. No entanto, esta curvatura local não impacta a expansão geral do universo da mesma maneira que o faz a curvatura em grande escala, que é a que determina a forma global. Também é possível que o universo tenha uma ligeira curvatura que ainda não detectamos com nossos instrumentos atuais. Se o universo está ligeiramente fechado ou ligeiramente aberto, os efeitos seriam tão pequenos que só se tornariam notáveis em distâncias vastas, muito além do alcance de nossas observações atuais. Os futuros avanços em tecnologia de telescópios e na precisão das medições poderiam nos dar uma imagem mais clara da curvatura do universo e como interage com a expansão contínua do espaço. Com o universo em constante expansão, as galáxias distantes se afastam de nós a um ritmo cada vez maior. Este fenômeno, impulsionado pela expansão acelerada do espaço, significa que as galáxias distantes da nossa retrocedem cada vez mais rápido com o tempo. A velocidade com que se afastam eventualmente excederá a velocidade da luz. Embora isso possa soar contraintuitivo, já que nada com massa pode viajar mais rápido que a luz através do espaço, é importante lembrar que isso não viola as leis da física. Não são as galáxias mesmas que estão quebrando o limite de velocidade em seu movimento interno, mais bem, o espaço mesmo está se esticando, arrastando estas galáxias consigo, como se estivessem presas a um tapete que se estica. Esta distinção conceitual é crucial para compreender o destino final destas galáxias distantes e o que significa para o futuro distante do universo. À medida que o espaço entre nós e estas galáxias distantes se expande sem cessar, elas se afastarão cada vez mais de nosso ponto de observação. Em certo momento, estas galáxias retrocederão tão rapidamente que sua luz já não poderá nos alcançar. Isso se deve a que a expansão do espaço superará a capacidade da luz para viajar através dele até chegar à Terra. Uma vez que isso aconteça, estas galáxias desaparecerão efetivamente de nossa vista, não desaparecerão literalmente da existência, continuarão existindo, mas estarão além de nosso alcance observacional, deixando-nos isolados em um universo observável que, de nossa perspectiva, encolhe progressivamente. Este processo é gradual e contínuo, inclusive agora galáxias tão distantes que sua luz mal nos chega, extremamente tênues. Com o tempo, estas galáxias se afastarão mais e, eventualmente, a luz que emitem se esticará para comprimentos de onda tão longos e vermelhos que será completamente indetectável, inclusive com os telescópios mais sensíveis. Isso é uma consequência direta do efeito de desvio para vermelho cosmológico, que ocorre quando as ondas de luz se esticam pela expansão do espaço mesmo. Quanto mais rápido retrocede uma galáxia, mais se desloca para vermelho sua luz e, eventualmente, se deslocará para vermelho além do espectro visível e inclusive do infravermelho,
tornando-se invisível para nossos instrumentos. Em um futuro distante, dentro de bilhões de anos, a maioria das galáxias terá retrocedido para além do horizonte cósmico, o limite do universo observável. As únicas galáxias que permanecerão visíveis para nós serão aquelas que estiverem unidas gravitacionalmente à nossa, como as galáxias dentro do nosso próprio grupo local. Estas incluem a galáxia de Andromeda, a Via Láctea e algumas galáxias vizinhas menores. Como estão unidas gravitacionalmente por sua própria atração mútua, a expansão do universo não as afeta da mesma maneira. Em vez disso, permanecerão relativamente próximas entre si e eventualmente se fundirão em uma única galáxia massiva. Mas além deste pequeno aglomerado local, o resto do universo se perderá para nós, com as galáxias distantes desvanecendo-se na escuridão e na inobservabilidade. Este futuro, onde as galáxias distantes retrocedem mais rápido que a velocidade da luz e desaparecem além de nossa capacidade de observá-las, pinta um panorama de crescente isolamento cósmico. Sugere que o universo se tornará cada vez mais vazio de nossa perspectiva local, já que cada galáxia que cruza o horizonte cósmico leva consigo a informação sobre seu passado, deixando-nos em um cosmos cada vez mais escuro e solitário. Os cientistas especulam que neste futuro distante, qualquer observador que vivesse dentro de nossa galáxia poderia não ter como saber que alguma vez houve um vasto universo cheio de inúmeras galáxias, sem a evidência do desvio para vermelho. Sem a evidência proporcionada pela luz de galáxias distantes, os futuros astrónomos, ao estarem isolados, poderiam acreditar, erroneamente, que a Via Láctea, ou a galáxia fundida na qual se converte, é todo o universo que existe. À medida que as galáxias se afastam mais, as possibilidades de interação física entre elas diminuem drasticamente. Enquanto no universo primitivo as galáxias frequentemente colidiam e se fundiam, formando estruturas maiores e desencadeando explosões de formação estelar, estes eventos serão muito menos frequentes com o tempo, à medida que as distâncias aumentam. O universo se tornará um lugar mais tranquilo, mais isolado, com menos oportunidades para que as galáxias influenciem umas às outras através de interações gravitacionais significativas. Em um futuro distante, muito depois que as galáxias distantes tiverem desaparecido além do horizonte cósmico, o universo será um lugar muito diferente do que conhecemos. As estrelas dentro de nossa galáxia continuarão brilhando durante bilhões de anos, mas eventualmente inclusive elas se desvanecerão. O universo se tornará mais frio e escuro à medida que as estrelas se apagam e já não nascem outras novas. Esta era, conhecida como a morte térmica do universo, representa um estado em que o universo se expandiu tanto que já não suporta os processos ativos e dinâmicos que moldaram sua evolução inicial e rica em eventos. À medida que a expansão cósmica continua acelerando, alguns se perguntam se este processo poderia alterar as leis fundamentais da própria física. Esta pergunta desafia a suposição, fundamental na maioria das teorias científicas, de que as constantes fundamentais da natureza, como a velocidade da luz, a força da gravidade ou a constante de estrutura fina, permanecem imutáveis e fixas ao longo de toda a história do universo. Na maioria dos modelos de física atuais, estas constantes são, de fato, fixas e universais, proporcionando um quadro estável e imutável para o comportamento da matéria e da energia. No entanto, à medida que o universo se expande e evolui, alguns teóricos se perguntaram se este processo poderia mudar ou influenciar gradualmente as leis que regem a realidade. Para entender esta ideia, é importante reconhecer o papel crucial que estas constantes fundamentais desempenham na configuração do universo tal como o observamos. A velocidade da luz, por exemplo, determina a rapidez máxima com que a informação pode viajar pelo espaço e a causalidade. A constante gravitacional dita a força com que os objetos com massa se atraem entre si. A constante de estrutura fina rege a interação entre a luz e as partículas carregadas, desempenhando um papel fundamental na química e na formação da matéria e dos átomos. Estes valores fixos formam a espinha dorsal da física tal como a conhecemos, inclusive uma ligeira variação em qualquer um deles poderia dar lugar a um universo completamente diferente do nosso, talvez inóspito para a vida. À medida que o universo se expande, particularmente sob a influência da energia escura, o espaço mesmo se estica. Este estiramento do espaço afeta diretamente como crescem as distâncias entre os objetos e como o universo evolui em grande escala. Embora esta expansão tenha um claro impacto na disposição e no movimento das galáxias, poderia ser possível que à medida que o espaço se estica, as constantes que regem estas interações mudem de forma imperceptível, ou que adquiram novos valores. Alguns teóricos especularam que as constantes que observamos hoje poderiam não ter sido as mesmas em um passado distante do universo. Por exemplo, existe a possibilidade de que a força da interação eletromagnética ou da força gravitacional tivesse sido diferente no universo primitivo, o que levaria a condições distintas para a formação de estrelas, galáxias e outras estruturas cósmicas. Estas especulações se alimentam da ideia de que se o universo é dinâmico em sua estrutura e evolução, também poderia ser dinâmico em suas leis físicas subjacentes, uma ideia radical. Uma área onde esta ideia ganha alguma atenção é no contexto da constante de estrutura fina,
que rege a força da interação eletromagnética. Esta constante desempenha um papel crucial na determinação de como os átomos interagem e como a luz se comporta. Alguns estudos observacionais sugeriram que a constante de estrutura fina pode ter sido ligeiramente diferente bilhões de anos atrás, embora isso continue sendo uma área de debate científico ativo e sem consenso. Se fosse confirmada tal variação, sugeriria que a expansão cósmica, ou talvez outros processos cósmicos ainda desconhecidos, poderiam ter uma influência sutil, mas real nas constantes fundamentais da natureza. Se a energia escura se comporta de maneiras que não entendemos totalmente, poderia introduzir variações nas forças fundamentais que moldam o universo. Algumas teorias sugerem que a energia escura poderia estar ligada à evolução do cosmos de maneiras que poderiam afetar as constantes da natureza, alterando seu valor. A expansão do universo também poderia influenciar como percebemos o tempo. À medida que o espaço se estica, os intervalos entre objetos aumentam e os comprimentos de onda da luz se tornam mais longos, o que nos faz ver os eventos distantes como se ocorressem mais lentamente. Mas poderia o mesmo estiramento do espaço afetar como o tempo fluía em um nível fundamental, em sua essência? Também há ideias mais exóticas e especulativas que sugerem que a expansão cósmica não só poderia influenciar as constantes da natureza, mas que também poderia levar ao surgimento de formas de física completamente novas com o tempo. Algumas teorias propõem que, à medida que o universo continua se expandindo e se resfriando, as leis que regem os processos de alta energia poderiam mudar para novos estados ou fases, fazendo com que as forças fundamentais mudem de formas que atualmente são inimagináveis ou incompreensíveis. Para a física atual, isso poderia levar potencialmente a transições de fase no universo, onde as leis da física se reorganizam sob novas condições e temperaturas, assim como a água congela em gelo sob certas temperaturas, mudando suas propriedades. Em tal cenário, o universo tal como conhecemos poderia se transformar em uma realidade muito diferente em bilhões, ou inclusive trilhões, de anos no futuro distante. À medida que o universo se expande, as estruturas em grande escala que o definem também se remodelam e evoluem. Estas estruturas, aglomerados de galáxias, filamentos galácticos e vastos vazios, são o resultado da gravidade que atrai a matéria durante bilhões de anos, formando vastas redes de galáxias interconectadas por fios invisíveis de matéria escura e matéria ordinária. Mas junto a esta atração da gravidade, a expansão do espaço está afastando ativamente as galáxias, criando uma batalha cósmica constante entre a atração gravitacional e a separação expansiva. Com o tempo, esta expansão está criando lacunas cada vez maiores entre as estruturas cósmicas, esticando o tecido do universo e transformando sua forma geral. Nas escalas maiores, o universo se organiza em uma estrutura similar a uma teia cósmica, intrincada e vasta. Esta rede se compõe de longos filamentos de galáxias, que conectam regiões mais densas conhecidas como aglomerados de galáxias. Entre estes aglomerados e filamentos há enormes espaços vazios, quase desprovidos de galáxias, chamados vazios cósmicos. A expansão do universo não é uniforme em todas as partes, enquanto as galáxias dentro dos aglomerados permanecem unidas pela força da gravidade, o espaço entre estes aglomerados está se expandindo ativamente, o que faz com que os vazios se tornem maiores e os filamentos se estiquem com o tempo. As galáxias dentro destes filamentos se afastam umas das outras. Isso leva a um processo chamado deriva cósmica, onde as galáxias que alguma vez foram vizinhas relativamente próximas no espaço se tornam cada vez mais isoladas e separadas. Esta crescente separação entre galáxias significa que as interações, como as fusões de galáxias, que eram comuns no universo primitivo quando tudo estava mais denso, se tornam progressivamente menos frequentes. A expansão do universo está silenciando efetivamente a paisagem cósmica, dificultando que as galáxias colidam, troquem matéria ou se influenciem entre si através de interações gravitacionais significativas. O efeito mais surpreendente e visível da expansão nas estruturas cósmicas é o crescimento exponencial dos vazios. Estas vastas regiões vazias entre os aglomerados de galáxias estão se tornando maiores à medida que o universo se expande, empurrando as galáxias mais para longe e fragmentando a estrutura em grande escala do universo. Em um futuro distante, estes vazios dominarão o universo observável, com os aglomerados de galáxias aparecendo como ilhas isoladas em um mar de nada. Dentro dos aglomerados de galáxias, a gravidade é suficientemente forte para contrariar a expansão do universo. As galáxias nos aglomerados permanecem unidas gravitacionalmente entre si, e embora o espaço esteja se expandindo, estas galáxias não se afastam da mesma maneira que as galáxias em regiões menos densas do espaço. No entanto, além dos limites destes aglomerados, a expansão do espaço é imparável. No universo atual, os aglomerados de galáxias ainda estão conectados por filamentos de galáxias, mas estas conexões estão se enfraquecendo com o tempo devido ao estiramento. A expansão do espaço esticará estes filamentos até o ponto em que já não possam se manter unidos pela gravidade, e as galáxias que contêm se separarão. Os próprios aglomerados permanecerão intactos por enquanto, mantidos unidos por sua própria atração gravitacional,
mas as distâncias entre os aglomerados continuarão crescendo sem cessar. Eventualmente, estes aglomerados se separarão cada vez mais, isolados em um mar de vazios em expansão, perdendo sua conexão com o resto do cosmos. Com a expansão dos vazios, menos galáxias serão visíveis de qualquer ponto dado do universo, o que reduzirá a quantidade de luz que nos chega. A luz de galáxias distantes se esticará e se deslocará para o vermelho até o ponto em que se torna indetectável para nossos instrumentos. Isso significa que o universo observável se reduzirá, não em tamanho físico, mas no número de galáxias que se podem ver de nossa perspectiva. Em um futuro distante, os observadores em qualquer galáxia só poderão ver as poucas galáxias dentro de seu próprio aglomerado local, com o resto do universo desaparecendo além do horizonte cosmológico. E os processos que moldaram as galáxias, como as fusões galácticas, a formação estelar e o intercâmbio de gás e poeira, desacelerarão drasticamente à medida que o universo envelhece e se torna menos denso. No universo primitivo, as galáxias se formaram a partir do colapso de gás e matéria escura dentro de pequenas regiões do espaço, mas à medida que o universo se expande, a densidade da matéria diminui, o que dificulta a formação de novas galáxias. As galáxias existentes continuarão evoluindo, mas a formação de novas galáxias a partir de nuvens de gás primordiais se tornará cada vez mais rara e, finalmente, cessará. Eventualmente, o universo alcançará um ponto em que não se formarão novas galáxias, e as existentes continuarão se afastando. As lacunas entre as estruturas cósmicas crescerão tanto que inclusive a luz de galáxias distantes já não poderá salvar as distâncias, deixando-nos em um universo cada vez mais escuro e silencioso, um vasto vazio. O tempo e o espaço estão intrinsecamente entrelaçados no tecido fundamental do universo, e muitos perguntam se a expansão do espaço poderia afetar de alguma maneira o fluxo do tempo mesmo. Embora frequentemente se pense que o tempo é um avanço constante e imutável, a relação complexa entre o tempo, o espaço e a expansão do universo sugere que o tempo poderia não ser tão fixo ou absoluto como parece à primeira vista. No quadro da relatividade geral, a teoria de Einstein, o tempo e o espaço não são entidades separadas, mas formam parte de uma única entidade geométrica conhecida como espaço-tempo. Isso significa que o que acontece com o espaço, seja que se curva ao redor de objetos massivos como as estrelas, o que experimentamos como gravidade, ou que se estique durante a expansão do universo, pode ter um efeito também no tempo. À medida que o universo cresce e se expande, as distâncias entre os objetos aumentam e o próprio tecido do espaço-tempo se estica com ele. Mas, este estiramento influencia a forma como experimentamos o tempo? A resposta curta é que, para a maioria de nós, o tempo a nível diário não parece mudar perceptivelmente devido à expansão cósmica. Medimos o tempo com relógios, que marcam um ritmo constante em nosso ambiente local. A Terra orbita ao redor do Sol, e o Sol nasce e se põe conforme previsto, em um ciclo regular. No contexto de nosso ambiente local, não sentimos diretamente os efeitos da expansão do universo. Isso se deve a que, em pequenas escalas, como as que experimentamos na vida cotidiana, a força da gravidade local domina, mantendo unidos objetos como planetas, estrelas e galáxias. O tempo flui normalmente dentro destes sistemas gravitacionalmente ligados. No entanto, em escalas cósmicas, onde as distâncias entre as galáxias são imensas e o espaço mesmo está se expandindo ativamente, a relação entre o tempo e a expansão se torna muito mais complexa e sutil. À medida que o espaço se estica, também faz a luz que viaja através dele, o que leva ao desvio para vermelho cosmológico que observamos nas galáxias distantes. Este desvio para vermelho não só estica as ondas de luz, mas também afeta como percebemos o tempo dos eventos que ocorrem nos objetos distantes. A luz das galáxias que estão longe não só parece mais vermelha, mas também chega a nós de forma mais lenta, como se os eventos se desenvolvessem em câmara lenta. Quanto mais longe está uma galáxia, mais parece desacelerar o tempo dos eventos que ocorrem nela de nossa perspectiva de observação. Os eventos que se desenvolvem nessas galáxias distantes parecem levar mais tempo para ocorrer, como se o tempo mesmo se esticasse junto com o espaço que os contém. Este fenômeno, conhecido como dilatação do tempo cosmológica, é um resultado direto da expansão do universo. Significa que quando observamos uma supernova distante ou uma galáxia nos confins do universo observável, estamos vendo como o tempo se desenvolve a um ritmo mais lento do que o fazemos aqui na Terra, uma espécie de máquina do tempo natural. A expansão do espaço estica não só as ondas de luz, mas também a duração dos eventos, o que faz com que os sucessos cósmicos distantes pareçam ocorrer mais lentamente. Algumas teorias mais especulativas sugerem que, à medida que o universo continua se expandindo, o tempo mesmo poderia ser afetado de formas que ainda não compreendemos totalmente. A expansão acelerada, se continuar indefinidamente, poderia levar a um universo onde o tempo se comporta de maneira diferente em escalas cósmicas, alterando potencialmente a forma fundamental em que o experimentamos e medimos. Uma área de especulação envolve a possibilidade de que a expansão possa conduzir a um grande congelamento ou morte térmica do universo, onde todas as estrelas se apagam, as galáxias se separam e o universo se torna um lugar frio,
escuro e vazio de energia utilizável. Em tal futuro, sem estrelas que marquem o passo do tempo com seu brilho, o conceito mesmo de tempo, tal como o entendemos, poderia perder seu significado funcional. Se nada acontece, se não se desenvolvem processos termodinâmicos, então o tempo, em certo sentido, poderia parar ou se tornar irrelevante. Esta seria uma consequência última da expansão do universo, onde não só o espaço, mas também o tempo mesmo, pareceriam desvanecer-se à medida que a atividade cósmica diminui e a entropia atinge seu máximo. A relatividade geral nos diz que o tempo não é uma quantidade absoluta e imutável, universal para todos. Em vez disso, o tempo é relativo, pode fluir a diferentes velocidades dependendo do campo gravitacional local e do movimento relativo dos objetos. Por exemplo, os relógios marcam mais lentamente perto de objetos massivos como os buracos negros devido à sua forte atração gravitacional. Este fenômeno se chama dilatação do tempo gravitacional e foi confirmado experimentalmente, por exemplo, medindo as diferenças de tempo entre relógios atômicos em Terra e os de aviões ou satélites GPS. Poderia acontecer algo similar em escala cósmica, com a expansão do espaço afetando o passo do tempo de maneira global? Até agora, a resposta não está clara e é objeto de investigação. A expansão acelerada, impulsionada pela energia escura, influencia como observamos o tempo a grandes distâncias, mas como isso poderia afetar o fluxo do tempo no futuro distante do universo continua sendo uma pergunta aberta e fascinante. Alguns físicos inclusive especularam que o tempo mesmo poderia ser emergente, ou seja, que o tempo tal como o experimentamos poderia ser o resultado de processos mais profundos vinculados à estrutura fundamental do universo. É fácil se concentrar na grande escala ao considerar a expansão cósmica, imaginando galáxias se afastando entre si, mas o que acontece nas escalas menores da matéria? A expansão do universo tem algum impacto no mundo quântico, onde existem partículas subatômicas como elétrons, prótons e fótons? Em essência, a expansão do universo significa que o espaço entre galáxias e aglomerados de galáxias está aumentando. No entanto, dentro das galáxias e especialmente dentro de estruturas menores como estrelas, planetas e átomos, a expansão do espaço não parece ter um efeito notável ou mensurável. As forças que mantêm unidos a estes objetos, como a gravidade, em sistemas solares e galáxias, o eletromagnetismo, em átomos e moléculas, e a força nuclear forte, dentro do núcleo atômico, são muito mais potentes que os fracos efeitos da expansão cósmica nestas escalas menores. Estas forças essencialmente mantêm as coisas unidas, mantendo os átomos intactos e os planetas em órbita ao redor de suas estrelas, inclusive à medida que o universo cresce ao seu redor. A nível quântico, as partículas se mantêm unidas pelas forças fundamentais da natureza, como a força eletromagnética entre elétrons e prótons, ou a força nuclear forte que une os quarks dentro de prótons e nêutrons. Estas forças são incrivelmente poderosas em comparação com os fracos efeitos da expansão do universo, o que significa que os átomos, as moléculas e inclusive as estruturas maiores como as rochas, os planetas e os corpos humanos não se esticam ou se expandem pela expansão cósmica. O fato de que os processos quânticos continuam sem interrupção pela expansão cósmica fala da imensa diferença de escala das forças envolvidas. A força nuclear forte, por exemplo, é 100 vezes mais forte que o eletromagnetismo e milhões de vezes mais forte que a gravidade. É esta força o que mantém os prótons e nêutrons fortemente unidos dentro do núcleo de um átomo, impedindo que a expansão do universo tenha um impacto mensurável em seu tamanho. Esta é a razão pela qual, apesar de que o universo se expande, nossa vida cotidiana não é afetada perceptivelmente por isso. Os átomos que compõem seu corpo não se expandem, nem as distâncias entre as moléculas do ar ao seu redor. As forças que unem a matéria em pequena escala são simplesmente muito fortes para que o suave e sutil estiramento do universo as separe. Mas, a expansão do universo desempenha algum papel, por indireto que seja, no reino quântico. Embora a resposta imediata pareça ser não, existem algumas conexões intrigantes entre a expansão cósmica e a teoria quântica que os cientistas continuam explorando ativamente. Uma dessas conexões reside no conceito de flutuações quânticas. A teoria quântica nos diz que, inclusive no espaço aparentemente vazio, há breves momentos em que as partículas virtuais aparecem e desaparecem espontaneamente. Estas flutuações ocorrem em escalas incrivelmente pequenas, muito menores inclusive que os átomos. Alguns cosmólogos acreditam que a expansão do universo primitivo, especialmente durante o período de inflação cósmica, foi impulsionada por estas flutuações quânticas. Durante a inflação cósmica, o universo se expandiu a um ritmo inimaginavelmente rápido, esticando-se de escalas subatômicas para escalas cósmicas em um piscar de olhos. Este período inflacionário foi influenciado por flutuações quânticas, que se esticaram junto com o espaço, amplificando-se. Estas flutuações, em última análise, se converteram nas sementes primordiais das galáxias e estruturas cósmicas que observamos hoje. Neste sentido, a expansão do espaço, em suas origens, tem suas raízes no mundo quântico,
embora a conexão fundamental entre ambos os reinos, o quântico e o cosmológico, continua sendo uma área de investigação e debate ativos. Outro vínculo potencial entre a expansão do universo e a teoria quântica envolve o conceito de energia escura. Se a energia escura está realmente ligada ao reino quântico, então a expansão do universo e o comportamento do espaço nas escalas menores poderiam estar mais conectados do que atualmente entendemos. Muitos cientistas exploraram as implicações do que a expansão contínua do universo poderia significar para um futuro distante. Uma das ideias mais discutidas e aceitas, embora sombria, é o conceito da morte térmica do universo. Esta teoria sugere que se o universo continuar se expandindo indefinidamente, eventualmente alcançará um estado em que toda a energia disponível se distribua uniformemente pelo espaço e não se possa realizar mais trabalho útil. Este estado final de equilíbrio termodinâmico às vezes é denominado morte térmica do universo. Para entender a ideia da morte térmica, devemos pensar no conceito de entropia. Em termos simples, a entropia é uma medida da desordem ou da aleatoriedade em um sistema. No universo, a entropia tende a aumentar com o tempo, o que significa que os sistemas se tornam progressivamente mais desordenados e a energia mais dispersa. Quando um sistema alcança a entropia máxima, não há mais energia utilizável disponível para criar mudanças, realizar trabalho ou sustentar processos complexos. Por exemplo, o calor gerado pelas estrelas é uma forma de energia utilizável, mas à medida que o universo se expande, essa energia se dispersa por um volume cada vez maior, tornando-se menos concentrada e menos capaz de alimentar coisas como estrelas ou galáxias. A ideia da morte térmica provém diretamente deste princípio fundamental de entropia crescente. À medida que o universo se expande, as galáxias se separam inexoravelmente e as estrelas esgotam gradualmente seu combustível nuclear. Ao longo de bilhões e trilhões de anos, as estrelas esgotarão completamente seu combustível nuclear e colapsarão em buracos negros, se converterão em frias anãs brancas ou explodirão em supernovas, deixando seus remanescentes. Sem novas fontes de energia para alimentá-las, estes remanescentes estelares se resfriarão e escurecerão com o tempo, deixando para trás um universo com cada vez menos atividade. Em um futuro distante, a Via Láctea e suas galáxias vizinhas no grupo local poderiam se fundir, mas além disso, outras galáxias se afastarão da vista à medida que o universo se expande mais rápido que a velocidade da luz, tornando-se inobserváveis. Neste cenário, o universo se torna cada vez mais vazio, com bolsões isolados de matéria rodeados por vastas extensões do nada. Eventualmente, as únicas fontes de energia restantes serão a fraca radiação residual do Big Bang, o fundo cósmico de micro-ondas, e os surtos ocasionais de buracos negros em decomposição. Nas etapas finais do universo, segundo o cenário da morte térmica, os próprios buracos negros se evaporarão lentamente devido a um processo conhecido como radiação de Hawking. Este processo, previsto pelo físico Stephen Hawking, sugere que os buracos negros perdem massa lentamente emitindo pequenas quantidades de radiação durante escalas de tempo incrivelmente longas, desintegrando-se no vazio. Embora os buracos negros possam parecer entidades eternas e imutáveis, inclusive os maiores eventualmente se evaporarão completamente, deixando para trás apenas partículas de baixa energia dispersas pelo espaço. Uma vez que todos os buracos negros tenham evaporado e toda a matéria tenha se decomposto em seus componentes mais básicos e estáveis, o universo será um lugar frio, escuro e vazio. Este estado às vezes é denominado a grande congelação. Neste futuro distante, não haverá mais estrelas que brilhem, nem mais galáxias agrupadas, nem mais buracos negros ativos. O único que restará será uma fina sopa de partículas de baixa energia dispersas por um vazio imenso e em constante expansão, um estado de equilíbrio termodinâmico. A morte térmica do universo representa um ponto em que o universo alcançou a entropia máxima possível. Nesta etapa, toda a energia se distribui uniformemente, sem diferenças de energia ou gradientes, processos como a formação de estrelas, as reações químicas ou inclusive o movimento a nível atômico cessariam por completo. Neste estado, o universo estaria efetivamente morto no sentido de que não estaria acontecendo nada ativo ou complexo. Cabe assinalar que a morte térmica do universo é apenas um dos possíveis resultados que se contemplam para o destino final do cosmos. Baseia-se na compreensão atual da expansão cósmica, da energia escura e das leis da termodinâmica. Se o universo continuar se expandindo indefinidamente, como parece ser o caso pelas observações atuais, e se a energia escura permanecer constante em suas propriedades, o cenário da morte térmica se torna uma grande possibilidade e o resultado mais provável. No entanto, ainda existem muitas incertezas em cosmologia e nossa compreensão do futuro a longo prazo do universo pode mudar com novas descobertas ou teorias. Um dos fatores-chave que impulsiona o universo para a morte térmica é o papel dominante da energia escura. Se a energia escura continuar dominando o comportamento do universo, poderia evitar que se formem novas estruturas ou que se mantenham as existentes, selando o destino do universo como um vazio frio em expansão, cada vez mais disperso.
Embora este cenário possa parecer desolador e vazio de sentido, é importante lembrar que a linha do tempo para a morte térmica do universo é incrivelmente longa. Estamos falando de escalas de tempo tão vastas, trilhões e trilhões de anos, que é difícil inclusive de imaginar ou conceber em termos humanos. Por enquanto, o universo ainda se encontra em uma fase relativamente ativa e vibrante, com estrelas se formando, galáxias colidindo e vida existindo em bolsões dispersos por todo o cosmos. O cenário da morte térmica representa um futuro muito distante, muito além da vida útil de nosso sistema solar, da Terra ou inclusive da própria Via Láctea. A ideia de que o universo se expande sem cessar já é bastante estranha e intuitivamente difícil de compreender, mas há outra possibilidade ainda mais dramática e violenta para seu destino final, a hipótese do grande rasgo. Ao contrário do resfriamento e desvanecimento gradual associados com o cenário da morte térmica, o grande rasgo imagina um final muito mais violento, abrupto e catastrófico para o cosmos. Nesta hipótese, a expansão do universo não só continua a seu ritmo atual, mas se acelera até o ponto em que o próprio tecido do espaço-tempo se rasga literalmente, levando consigo tudo o que contém, até as estruturas mais fundamentais. O cenário do grande rasgo começa, assim como outros modelos, com a observação de que o universo está se expandindo a um ritmo cada vez mais rápido. Esta aceleração se atribui em grande medida à influência da energia escura. Embora a energia escura atualmente tenha um efeito relativamente leve em escala cosmológica, separando gradualmente as galáxias com o tempo, a hipótese do grande rasgo sugere que a energia escura poderia se tornar mais poderosa e repulsiva no futuro, aumentando sua densidade ou sua elasticidade. Se a energia escura aumentar em força, poderia empurrar o universo a se expandir a um ritmo cada vez maior, eventualmente tornando-se tão intensa que supera inclusive as forças fundamentais, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e fraca, que mantêm unida a matéria. No cenário do grande rasgo, a expansão do universo se faria notar primeiro nas escalas maiores e vastas do universo. Os aglomerados de galáxias, que se mantêm unidos pela gravidade, começariam a se separar uns dos outros mais rápido que a velocidade da luz, cortando regiões inteiras do universo entre si, como se fossem bolhas isoladas. À medida que a expansão se acelera ainda mais, as galáxias mesmas começariam a se desintegrar. As forças gravitacionais que mantêm as estrelas em suas órbitas ao redor dos centros das galáxias seriam superadas pelo estiramento do espaço, e as estrelas se dispersariam no vazio em constante expansão. Mas o grande rasgo não para por aí. Sua ação destrutiva continua em escalas cada vez menores. À medida que o tempo passa e a taxa de expansão aumenta, inclusive as estruturas menores e mais fortemente unidas, como os sistemas solares, já não seriam imunes ao seu efeito. A força da expansão eventualmente se tornaria mais forte que a gravidade que mantém os planetas em órbita ao redor de suas estrelas. As estrelas e seus planetas se separariam uns dos outros, flutuando isolados na crescente imensidão do espaço, sem conexão. Esta aceleração da expansão continua até que atinja escalas verdadeiramente aterrorizantes e microscópicas. Eventualmente, se esta hipótese cumprir, a energia escura superaria as forças que mantêm unidos os próprios átomos. A força eletromagnética, que é a que une os elétrons ao núcleo de um átomo, não seria rival para a expansão do universo. Neste futuro extremo, os átomos mesmos seriam rasgados, desintegrando-se, deixando apenas partículas subatômicas dispersas por um vazio em constante crescimento. Nos momentos finais do grande rasgo, inclusive os aspectos mais fundamentais do espaço e do tempo se desvendariam e deixariam de existir. As leis da física, que regem o comportamento das partículas e da energia, deixariam de se aplicar à medida que a expansão se torna infinitamente rápida. O universo se rasgaria por completo, deixando para trás nada mais do que partículas isoladas em um espaço que se estica infinitamente rápido em todas as direções, sem coesão alguma. Este dramático e violento final ocorreria em uma quantidade finita de tempo, o que significa que, teoricamente, poderia acontecer relativamente rápido em uma escala de tempo cósmica se as condições para o grande rasgo se cumprissem. Uma das ideias-chave por trás da hipótese do grande rasgo é que a energia escura poderia não se comportar da mesma maneira para sempre. Neste momento, a energia escura parece ter um efeito relativamente constante na expansão do universo, mantendo sua densidade energética. Algumas teorias, no entanto, sugerem que a energia escura poderia mudar com o tempo, tornando-se mais forte e dominante à medida que o universo evolui. Se a energia escura seguir este caminho de aumento de força, eventualmente poderia chegar a um ponto em que acelera a expansão do universo tão drasticamente que o grande rasgo se torne inevitável. A natureza exata da energia escura ainda não é compreendida completamente pela ciência. Se a energia escura permanece constante, como sugerem muitos modelos cosmológicos atuais, então o grande rasgo não ocorrerá e o universo seguirá um caminho mais gradual para a morte térmica, seu resfriamento. Mas se a energia escura aumentar em força, o grande rasgo poderia se tornar uma realidade,
o que levaria à destruição e desintegração de tudo no universo em um tempo relativamente curto e violento. Os astrônomos e físicos têm estudado a expansão do universo e o papel da energia escura para compreender melhor estas possibilidades. As observações de galáxias distantes e supernovas proporcionaram uma forte evidência de que o universo está se expandindo e que esta expansão está se acelerando. Mas determinar se ocorrerá o grande rasgo requer medições mais precisas da energia escura e como se comporta com o tempo, se sua densidade energética é constante ou variável. Embora o cenário da morte térmica se desenvolva em escalas de tempo inimaginavelmente longas, trilhões de anos ou mais, o grande rasgo poderia ocorrer muito antes, dependendo da força da energia escura e da rapidez com que acelera a expansão. O grande rasgo poderia ocorrer em apenas 22 bilhões de anos, embora isso possa parecer uma quantidade de tempo enorme, é relativamente curto em comparação com o futuro a longo prazo de um universo que se dirige para a morte térmica. A teoria da simulação, que postula que a realidade que percebemos poderia ser uma simulação computacional avançada, ganhou grande atenção nos últimos anos, embora suas raízes remontem a debates filosóficos anteriores sobre a natureza da realidade e da percepção. Hoje em dia, com os rápidos avanços em tecnologia computacional e a criação de mundos virtuais cada vez mais sofisticados, a ideia de que poderíamos estar vivendo em uma sofisticada simulação se tornou uma consideração séria para alguns cientistas, filósofos e pensadores. Um dos defensores mais conhecidos desta ideia é o filósofo Nick Bostrom, que em 2001 propôs, em seu argumento da simulação, que é possível, e inclusive é provável, que civilizações tecnologicamente avançadas em um futuro distante pudessem criar simulações computacionais de universos inteiros com seres conscientes. Nestas simulações, os habitantes, nós, por exemplo, poderiam ser completamente inconscientes da natureza artificial de sua realidade. Desta perspectiva, a expansão do universo, com todas as suas características, poderia ser uma das muitas propriedades programadas na simulação, assim como os videogames modernos ou as experiências de realidade virtual renderizam dinamicamente o espaço e o tempo para os jogadores. Um universo simulado poderia, portanto, seguir regras físicas e cosmológicas similares às que observamos. A expansão que observamos, com galáxias que se afastam umas das outras e o espaço mesmo se esticando, poderia ser simplesmente uma característica programada na simulação para lhe dar um aspecto autêntico e realista. Um dos aspectos intrigantes desta teoria é como a expansão do universo se encaixa perfeitamente dentro do quadro de uma simulação. Assim como o mundo de videogame cresce ou muda em função do movimento ou das ações do jogador, nosso universo poderia estar se expandindo de uma maneira que se alinha com as regras e parâmetros da simulação. Esta expansão, que está se acelerando devido à energia escura, poderia ser parte intrínseca do ambiente evolutivo da própria simulação. À medida que continuamos explorando o universo e realizando novas descobertas, é possível que o que vemos seja simplesmente a simulação renderizando mais espaço e tempo para que o observemos e exploremos, expandindo seus limites virtuais. Neste sentido, a hipótese da simulação oferece uma explicação alternativa de por que o universo poderia estar se expandindo. Em vez de ser um processo natural governado pela física fundamental do universo real, a expansão poderia ser uma consequência direta das regras computacionais que regem a simulação. Poderia ser o resultado de que os criadores da simulação decidiram expandir continuamente os limites do observável, dando a aparência de um universo em constante crescimento. A natureza da expansão em si mesma também poderia levantar perguntas sobre as limitações e os recursos da simulação. Se o universo realmente está se expandindo cada vez mais rápido, poderia sugerir que a simulação está gerando continuamente novo espaço à medida que o necessita ou que os cálculos o requerem. Isso refletiria como, nas simulações por computador, o ambiente frequentemente é gerado dinamicamente à medida que o usuário explora novas áreas, economizando recursos computacionais. É possível que, se estamos vivendo em uma simulação, o universo esteja se expandindo não por leis naturais inerentes, mas porque a simulação requer mais espaço à medida que olhamos mais longe e mais profundo no cosmos, forçando sua expansão para renderizá-lo. Outro aspecto interessante da teoria da simulação é a possibilidade de falhas ou anomalias dentro do universo em expansão. Nos videogames ou simulações computacionais, podem ocorrer falhas ou erros quando o sistema encontra algo para o qual não foi programado originalmente, ou quando há um erro no código. Se estamos vivendo em uma simulação, é possível que certos fenômenos cósmicos observados possam representar falhas ou bugs no código subjacente da simulação. Por exemplo, o estranho comportamento da energia escura, que parece estar empurrando o universo a uma velocidade acelerada e cuja natureza não compreendemos, poderia ser uma consequência não desejada dos parâmetros da simulação. Isso poderia explicar porque a energia escura se comporta de forma tão misteriosa e porque tivemos dificuldades para compreendê-la por completo através da física convencional. A hipótese da simulação também proporciona outra perspectiva sobre os limites do universo observável. Em uma realidade simulada, poderia haver um limite finito ao que nos é permitido ver ou experimentar, imposto pelos programadores. Este limite poderia tomar a forma do horizonte cosmológico,
O limite além do qual a luz não teve tempo suficiente para nos alcançar desde que a simulação do universo começou. Em uma simulação, isso poderia ser um limite intencional criado pelos programadores, assegurando que nunca possamos observar ou interagir completamente com certas partes do universo para economizar recursos ou por design. A expansão do universo, ao empurrar galáxias distantes para além deste horizonte, poderia ser uma forma de manter este limite dentro da simulação. Além disso, se estamos em uma simulação, é possível que o tempo mesmo seja parte da programação e não uma entidade fundamental. O fluxo do tempo, assim como a expansão do espaço, poderia ser um artefato da realidade simulada. Neste caso, o passo do tempo e a expansão do universo poderiam estar intrinsecamente entrelaçados, ambos controlados pelas regras e pelo algoritmo da simulação. Isso poderia explicar porque a expansão do universo parece estar se acelerando à medida que a simulação avança. Os criadores poderiam estar ajustando a taxa de expansão, seja como uma consequência natural dos parâmetros da simulação ou como parte de uma decisão deliberada de design. Por suposto, não há evidência concreta e empírica de que estejamos vivendo em uma simulação, e a expansão do universo geralmente é entendida através da lente da física e da cosmologia, utilizando modelos baseados em princípios conhecidos. No entanto, a hipótese da simulação proporciona uma forma alternativa intrigante e metafisicamente profunda de pensar sobre a expansão cósmica e o universo em seu conjunto, desafiando nossas noções preconcebidas da realidade. A especulação sobre a natureza da expansão do universo também levou os cientistas a considerar a possibilidade de que formas exóticas de matéria e energia, ainda não descobertas, desempenhem um papel-chave no controle ou na influência deste processo. Embora estejamos familiarizados com a matéria ordinária que compõe estrelas, planetas e galáxias, a matéria e a energia exóticas, formas hipotéticas que não se comportam como nada do que conhecemos, poderiam ter as respostas para alguns dos mistérios mais profundos que cercam a expansão do universo. Um dos maiores enigmas da cosmologia é a natureza da energia escura, essa força que parece acelerar a expansão. Ao contrário da matéria e da energia normais, que se atraem gravitacionalmente, a energia escura não parece interagir com nada da forma que esperamos. É essencialmente invisível e indetectável diretamente, exceto por seus efeitos em grande escala na estrutura do universo. À medida que o universo continua se expandindo a um ritmo cada vez maior, a energia escura parece impulsionar este processo, mas não há uma compreensão clara e consensual do que é realmente a energia escura. Alguns especularam que poderia ser uma forma de energia exótica que se comporta de maneira diferente de tudo o que encontramos até agora. As formas de energia exótica poderiam, em teoria, alterar a taxa de expansão cósmica. Se a energia escura em si mesma é algum tipo de força ou campo exótico, então poderia ser possível que as variações em suas propriedades pudessem levar a mudanças na rapidez com que o universo se expanda em certas regiões do espaço. A energia exótica poderia se tornar mais ou menos concentrada, o que provocaria que a taxa de expansão flutuasse, não sendo constante. Isso poderia explicar porque observamos que o universo se expande mais rápido com o tempo, como se algo no tecido do espaço estivesse evoluindo de maneiras que ainda não entendemos completamente, ou que sua densidade energética não é constante. Outra ideia especulativa implica a existência de formas exóticas de matéria que diferem da matéria escura fria. Ao contrário da matéria ordinária, que se agrupa para formar galáxias e estrelas, a matéria exótica poderia ter propriedades incomuns que lhe permitam se comportar de maneira diferente no contexto da expansão cósmica. Algumas teorias sugerem que a matéria exótica poderia ter massa negativa, o que significa que em vez de ser atraída por outra matéria, a repeliria gravitacionalmente. Se existisse tal forma de matéria, poderia contrariar potencialmente os efeitos da gravidade, que normalmente desacelera a expansão em escalas menores, ou inclusive criar regiões de repulsão gravitacional. Em alguns modelos, certas partes do universo poderiam conter concentrações mais altas de matéria ou energia exótica, enquanto outras teriam menos. Isso poderia levar a um cenário em que diferentes regiões se expandam a diferentes velocidades, criando um universo heterogéneo em sua expansão. Embora o universo em geral pareça se expandir a uma velocidade uniforme em grande escala, é possível que as regiões localizadas experimentem uma expansão acelerada ou desacelerada, dependendo da distribuição de matéria ou energia exótica dentro delas. Também há ideias sobre o potencial da matéria ou energia exótica para influenciar ativamente a forma do espaço-tempo, curvando de maneiras inesperadas. Na relatividade geral, a distribuição de massa e energia afeta diretamente a curvatura do espaço-tempo. A matéria ordinária curva o espaço de uma maneira que leva à formação de estrelas, planetas e galáxias, mas a matéria exótica, com suas propriedades incomuns, poderia curvar o espaço-tempo de maneiras completamente diferentes e não intuitivas. Alguns pesquisadores propuseram que a presença de matéria exótica poderia criar regiões de espaço que se expandem ou contraem de formas inesperadas, possivelmente inclusive criando bolhas isoladas de espaço-tempo que se comportam de maneira diferente do universo circundante. Estas bolhas de espaço-tempo, influenciadas por matéria ou energia exótica,
poderiam se expandir mais rápido ou colapsar para dentro, criando fenômenos locais. Isso poderia levar a efeitos estranhos, como a criação de muitos universos de bolso dentro do nosso. Se estas ideias estão corretas, então a expansão do universo poderia ser muito mais complexa do que um simples processo uniforme. Em vez disso, poderia implicar bolsões de matéria e energia exótica que moldam o cosmos de formas que ainda não podemos observar diretamente, mas que afetam sua dinâmica. Se tal energia exótica existe, poderia ser, em teoria, aproveitada no futuro para controlar ou inclusive reverter a expansão do universo localmente. Embora isso permaneça firmemente no âmbito da especulação científica e da ficção científica, alguns cientistas se perguntaram se poderia ser possível manipular a expansão do espaço em sua essência. Se de alguma maneira pudéssemos interagir com a energia escura ou outras forças exóticas, isso poderia permitir tecnologias que poderiam expandir ou contrair regiões do espaço à vontade, abrindo potencialmente novas possibilidades para futuras civilizações, como as viagens superluminais. Por exemplo, se fosse encontrada uma forma de influenciar a taxa de expansão localmente, poderia levar a novos métodos de viagem espacial intergaláctica ou inclusive a permitir a criação de bolsões isolados de espaço-tempo com diferentes propriedades físicas, uma espécie de bolhas de curvatura. O estado final do universo é uma pergunta intrigante para a qual os cientistas propuseram várias teorias, todas elas sujeitas à expansão contínua do espaço e o que isso significa para a matéria, a energia e as forças que regem o cosmos. Se o universo continua se expandindo para sempre, deixa de se expandir ou inclusive inverte seu curso, o comportamento da expansão dita, em última análise, o futuro do universo. Além dos cenários da grande congelação e do grande rasgo discutidos anteriormente, existe uma possibilidade menos favorecida, mas contemplada, conhecida como o grande colapso. Isso sugere que a expansão do universo poderia eventualmente se reverter se a densidade de matéria e energia no universo for suficientemente alta, e a energia escura não dominar. A gravidade poderia superar a força da expansão, fazendo com que o universo pare de se expandir e comece a se contrair. Com o tempo, as galáxias, as estrelas e os planetas se aproximariam cada vez mais, eventualmente colapsando em um único ponto infinitamente denso. Isso poderia levar a um cenário similar ao Big Bang, mas ao contrário, onde toda a matéria se comprime em um estado incrivelmente denso, um Big Crunch. Embora o grande colapso não seja uma teoria atualmente favorecida, já que as observações sugerem que a expansão do universo está se acelerando, continua sendo um possível resultado se a natureza da energia escura mudasse drasticamente no futuro, por exemplo, se desintegrasse ou se sua densidade diminuísse. No entanto, outra possibilidade mais especulativa está ligada à mecânica quântica e ao conceito de decaimento do vácuo. Segundo esta ideia, o universo existe em um estado de falso vácuo, uma versão temporária e instável do espaço que poderia, espontaneamente, passar para um estado de vácuo mais estável e com menor energia. Esta transição poderia ocorrer espontaneamente a qualquer momento, desencadeada por uma flutuação quântica aleatória. Se isso ocorresse, criaria uma bolha de vácuo verdadeiro que se expandiria à velocidade da luz, destruindo tudo em seu caminho ao transformar as leis físicas. O universo tal como conhecemos deixaria de existir, já que seria substituído por este novo estado de vácuo de menor energia. Neste cenário, o fim do universo poderia chegar de forma abrupta e sem prévio aviso. Também há teorias mais especulativas que envolvem o conceito do multiverso. Por exemplo, algumas teorias sugerem que os buracos negros poderiam atuar como portas ou túneis para outros universos, e à medida que nosso universo se extingue ou colapsa, poderiam surgir outros novos a partir destes buracos negros. Isso significaria que, embora nosso universo possa ter um final finito e definido, o multiverso mesmo continua em um ciclo interminável de criação e destruição, uma espécie de eterno retorno cósmico. Será que a vida sobreviveria em um universo frio e expandido? O destino final mais provável do universo parece implicar um estado frio e esticado ao máximo, frequentemente denominado a morte térmica ou o grande congelamento. Neste cenário, as estrelas se apagam, as galáxias se afastam. Irremissivelmente e o universo se torna escuro, frio e vazio de energia utilizável. Uma pergunta natural que surge neste contexto é se a vida, em alguma de suas formas, poderia de alguma maneira sobreviver em um universo assim de extremo. Embora isso possa parecer pouco provável a princípio, a resiliência e a assombrosa adaptabilidade da vida tal como a conhecemos sugerem que vale a pena explorar como a vida poderia se adaptar a estas condições extremas e hostis. No universo atual, a vida, em sua maioria, depende das estrelas para obter energia. A luz solar alimenta os ecossistemas complexos e o calor das estrelas é crucial para manter condições habitáveis em planetas como a Terra. Mas em um universo onde as estrelas se apagaram completamente e a temperatura desceu perto do zero absoluto, seriam necessárias fontes de energia alternativas para que a vida continuasse sua existência. Uma possibilidade é que as civilizações avançadas, se existirem e perdurarem, possam aproveitar a energia de processos que não dependem das estrelas. Por exemplo,
Os buracos negros, que persistem inclusive depois que as estrelas morrem e se dissipam, poderiam ser utilizados como fontes de energia. Algumas teorias sugerem que a matéria que cai em um buraco negro poderia liberar enormes quantidades de energia, e talvez as civilizações avançadas poderiam aproveitar esta energia para sobreviver no longo e escuro universo. Outra ideia é que a vida poderia evoluir para sobreviver em ambientes com muito pouca energia disponível. Na Terra já vemos exemplos de extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas, como respiradores hidrotérmicos de águas profundas, águas árticas geladas ou ambientes altamente radioativos. Estas criaturas demonstram que a vida pode se adaptar a ambientes que parecem inóspitos para a maioria das formas de vida. Se a vida pudesse existir em condições tão extremas na Terra, é possível que, dado tempo suficiente, a vida possa evoluir para sobreviver no universo frio e expandido. As formas de vida neste futuro distante poderiam ser fundamentalmente diferentes de tudo o que podemos imaginar atualmente, dependendo de processos bioquímicos ou biofísicos que operam em níveis de energia muito mais baixos do que os que vemos hoje. Além disso, a vida poderia usar a tecnologia para estender sua existência de formas artificiais. Se as civilizações avançam o suficiente, poderiam criar habitats ou ambientes artificiais onde as condições se controlem e se mantenham. Isso poderia implicar a construção de grandes estruturas para atrair e armazenar calor ou energia das últimas fontes restantes do universo. Estas civilizações também poderiam encontrar formas de desacelerar seus processos metabólicos, reduzindo drasticamente a quantidade de energia necessária para sobreviver e alongar sua existência. O tempo, para elas, poderia se tornar um recurso-chave, e as civilizações encontrariam formas de estender sua existência o maior tempo possível, esticando a energia limitada disponível para elas. Também existe a possibilidade de que a vida inteligente encontre formas de manipular o tecido do universo mesmo. Isso poderia implicar aproveitar a física exótica, como utilizar a energia escura ou manipular campos quânticos para criar novas fontes de energia ou inclusive, manipular o espaço-tempo localmente. Estas ideias especulativas refletem o vasto potencial de inovação e adaptação que poderia surgir de civilizações avançadas que se enfrentam ao desafio existencial de sobreviver em um universo moribundo e em processo de resfriamento. No entanto, inclusive com tais avanços tecnológicos, existem limites para quanto tempo a vida poderia continuar em um universo em constante expansão e resfriamento. À medida que o universo se estica ainda mais, a distância entre as galáxias se torna maior, isolando qualquer civilização restante. A comunicação e a viagem entre galáxias se tornariam cada vez mais difíceis, e finalmente impossíveis à medida que as galáxias retrocedessem para além do alcance das outras, viajando mais rápido que a velocidade da luz devido à expansão cósmica. Com o tempo, as civilizações se isolariam em suas próprias regiões locais do espaço, isoladas de qualquer outra que pudesse existir em um universo que se aproxima da morte térmica, sem possibilidade de contato. Todos os processos desaceleram à medida que a temperatura se aproxima do zero absoluto, o ponto mais frio possível. Isso afetaria as leis fundamentais da física, desacelerando as reações químicas e os processos biológicos até detê-los. Eventualmente, a vida, por mais avançada ou adaptável que seja, lutaria para encontrar a energia necessária para sobreviver. Inclusive as formas de vida mais eficientes e resistentes provavelmente se enfrentariam a um limite em que a energia requerida para manter funções básicas como a reprodução ou o pensamento se tornaria demasiado escassa para se sustentar. Algumas teorias radicais sugerem que a vida poderia existir em formas que não requeiram energia tal como a entendemos, ou que não necessitem de matéria. Em um futuro distante, a vida poderia não se basear em carbono ou outros elementos familiares. Talvez a vida poderia evoluir para existir em uma forma puramente informacional, onde a consciência se conserva em um estado digital ou quântico. Em tal cenário, a vida poderia continuar existindo inclusive depois que o universo físico se tenha tornado demasiado frio para sustentar a vida biológica baseada na matéria. Estas formas de vida poderiam não necessitar de matéria física para existir, e teoricamente poderiam persistir indefinidamente muito depois que a energia do universo se tenha esgotado completamente. Outras especulações envolvem a possibilidade de que a vida escape para outros universos. Se as teorias do multiverso são corretas, pode haver outros universos com diferentes leis físicas ou diferentes condições onde a vida poderia prosperar. As civilizações avançadas poderiam algum dia descobrir formas de se mover entre universos, deixando este para trás à medida que se aproxima de seu frio e expandido final. Isso ofereceria uma via de escape para a vida, permitindo-lhe continuar em condições mais favoráveis, inclusive à medida que nosso universo se extingue, garantindo sua continuidade em um plano superior de existência. Se a vida permanecer durante as etapas finais da contínua expansão do universo, um de seus efeitos mais significativos será na capacidade das civilizações galácticas para se comunicar entre si. Enquanto hoje em dia as galáxias estão relativamente próximas no grande esquema do universo, a expansão cósmica as empurrará tão longe umas das outras que a comunicação entre elas será quase impossível, se não completamente cortada. Em termos práticos,
Isso significa que qualquer forma de comunicação, seja através de ondas eletromagnéticas, como as de rádio, sinais de luz, ou inclusive hipotéticas tecnologias de comunicação avançadas, se tornará cada vez mais difícil e, em última análise, impossível de manter. As galáxias que antes eram visíveis de outras se desvanecerão para além do horizonte observável, tornando-se inalcançáveis tanto visualmente quanto em termos de comunicação. Para as civilizações que existem em diferentes galáxias, este isolamento cósmico poderia ter profundas consequências. Se a vida inteligente existe em outras partes do universo, como sugerem algumas teorias, é possível que nos primeiros dias da evolução cósmica a comunicação entre civilizações distantes tivesse sido factível, embora não haja evidência de que isso tenha acontecido realmente. No entanto, à medida que avança o tempo e a expansão cósmica se acelera implacavelmente, inclusive a possibilidade de futuras comunicações através das galáxias desaparecerá completamente. O universo, portanto, entrará em uma era de isolamento cósmico, onde cada galáxia, ou mais exatamente, cada grupo de galáxias unidas gravitacionalmente, como grupo local, se converterá em sua própria ilha cósmica, separada das demais por distâncias insuperáveis e em constante aumento. As implicações deste isolamento vão além da mera incapacidade de se comunicar. À medida que as galáxias se movem para além do horizonte observável, desaparecerão completamente da vista das outras. As civilizações em um futuro distante só poderão observar as galáxias dentro de seu próprio grupo local, enquanto o resto do universo se desvanece na escuridão da inobservabilidade. Este isolamento também poderia afetar o intercâmbio de conhecimento e recursos. Supondo que as civilizações avançadas tivessem desenvolvido métodos de comércio intergaláctico ou compartilhado descobertas científicas, tais atividades se tornariam cada vez mais inviáveis, e as civilizações teriam que depender inteiramente dos recursos e da base de conhecimento de sua própria galáxia local. A ideia de um universo cosmicamente conectado, inclusive se só é hipotético na atualidade, se converteria em uma lembrança distante, uma lenda do passado. A expansão cósmica traçaria assim um limite intransponível entre as galáxias que nenhuma forma de tecnologia ou conhecimento, por avançada que fosse, poderia superar. Inclusive as formas de comunicação mais avançadas, muito além do que a humanidade pode imaginar atualmente, estariam sujeitas às limitações impostas pela velocidade da luz e pelo implacável estiramento do espaço. Nenhum sinal, por potente que seja sua emissão, poderia viajar suficientemente rápido para seguir o ritmo da expansão entre galáxias que estão além de certa distância entre si, ou superar a expansão. Para as civilizações que existem dentro de sua própria galáxia, a comunicação e a exploração espacial continuariam sendo possíveis, ao menos em escalas locais dentro de sua própria galáxia ou grupo. A expansão cósmica só se torna um problema quando se tenta salvar as enormes distâncias entre galáxias que não estão unidas gravitacionalmente entre si. Dentro de galáxias individuais ou aglomerados de galáxias, as forças gravitacionais são suficientemente fortes para resistir aos efeitos da expansão, o que permite que a comunicação e a interação continuem. Se ainda houvesse civilizações neste futuro distante, teriam desenvolvido métodos para antecipar ou fazer frente a este isolamento inevitável. Encontrariam formas de deixar um registro de sua existência antes que a expansão os torne inalcançáveis para qualquer outra civilização futura, ou as civilizações se concentrariam para dentro, recorrendo ao seu próprio vizinho galáctico para sobreviver e crescer diante do isolamento inevitável. Em um universo em constante expansão, o papel e o destino dos buracos negros se tornam um campo de estudo fascinante, especialmente ao considerar sua potencial influência no destino a longo prazo da expansão cósmica e seu significado para qualquer civilização avançada que possa existir em um futuro distante. Um aspecto-chave dos buracos negros em um universo em expansão é como eles mesmos evoluem com o tempo. Os buracos negros crescem ao absorver matéria e se fundir com outros buracos negros menores ou maiores. Mas à medida que o universo se expande e as galáxias se afastam, a quantidade de matéria disponível para que os buracos negros consumam diminui gradualmente. Em um universo cada vez mais vazio, as estruturas em grande escala como as galáxias e os aglomerados de galáxias, que são a principal fonte de alimento para os buracos negros, se isolarão. Como resultado, os buracos negros terão menos material para atrair gravitacionalmente, o que desacelerará seu crescimento com o tempo. À medida que o universo esticar e se resfriar, a densidade da matéria diminuirá e os buracos negros poderiam deixar de crescer completamente, existindo em vez disso como os últimos restos densos de um universo que uma vez esteve cheio de estrelas e galáxias ativas. Apesar desta diminuição na matéria disponível, os buracos negros têm uma presença particularmente duradoura no cosmos. Enquanto as estrelas se apagarão e as galáxias se desvanecerão na escuridão, os buracos negros podem durar períodos de tempo incrivelmente longos, muito mais do que a vida de qualquer estrela. De fato, os buracos negros mais massivos, os supermassivos, poderiam sobreviver a quase tudo mais no universo, sendo as últimas estruturas persistentes. Os buracos negros supermassivos,
que existem nos centros das galáxias, persistirão muito depois que as estrelas tiverem esgotado seu combustível nuclear e as galáxias tiverem deixado de se formar ativamente. Durante vastos períodos de tempo, os buracos negros emitem lentamente radiação de Hawking, o que os faz perder massa e eventualmente evaporar completamente. No entanto, o processo de radiação de Hawking é incrivelmente lento, especialmente para os buracos negros grandes em um universo que está se expandindo e resfriando. A evaporação completa dos buracos negros maiores poderia levar trilhões de anos. A ideia de que os buracos negros algum dia desaparecerão completamente concorda com cenários como a morte térmica do universo, onde a entropia aumenta até que não reste energia utilizável disponível. No entanto, antes que se alcance este futuro distante e vazio, os buracos negros poderiam desempenhar um papel crucial para as civilizações finais que se encontram em um universo cada vez mais inóspito e carente de energia. À medida que o universo se expande e as fontes de energia escasseiam, as civilizações avançadas poderiam recorrer aos buracos negros como uma última fonte vital de energia. Um método proposto para aproveitar a energia dos buracos negros é conhecido como o processo de Penrose. Neste processo, os objetos podem ser enviados para a região ao redor de um buraco negro em rotação, onde podem extrair energia de seu momento angular. Este método poderia proporcionar um meio para que as civilizações continuem gerando energia inclusive quando as estrelas se escurecem, e outras fontes de energia se tornam inacessíveis ou se esgotam. Outra forma é mediante o uso dos discos de acreção que se formam ao redor dos buracos negros. Estes discos consistem em gás e poeira que giram em espiral em direção ao buraco negro, liberando grandes quantidades de energia no processo devido ao atrito e à gravidade. Inclusive em um universo em expansão, alguns buracos negros continuarão tendo discos de acreção por muito tempo, à medida que continuam atraindo material de seu entorno. Para civilizações avançadas, capturar a energia liberada destes discos poderia ser um salva-vidas em um cosmos que de outra forma se escureceria. Os buracos negros também podem oferecer uma forma para que as civilizações preservem o conhecimento ou inclusive sobrevivam durante períodos de tempo mais longos. Alguns teóricos sugeriram que as civilizações poderiam criar estruturas perto dos buracos negros onde os intensos campos gravitacionais fazem com que o tempo se desacelere em relação ao resto do universo, um fenômeno conhecido como dilatação gravitacional do tempo. Esta dilatação do tempo poderia permitir potencialmente às civilizações experimentar o tempo a um ritmo mais lento, prolongando efetivamente sua existência à medida que o universo continua sua implacável expansão. Em tal cenário, a vida poderia persistir por muito mais tempo do que o faria em regiões do espaço não afetadas por fortes forças gravitacionais. Os buracos negros poderiam representar alguns dos últimos bastiões de complexidade e organização em um universo cada vez mais simplificado e desordenado. À medida que o universo se expande, a matéria se torna mais difusa e as estruturas que alguma vez definiram o cosmos, galáxias, estrelas e planetas se desvanecem gradualmente. Os buracos negros, com seus intensos campos gravitacionais e propriedades únicas, oferecem uma das poucas fontes restantes de ordem e energia em um universo que se dirige inexoravelmente para uma maior entropia. Seja que sirvam como fontes de energia para as últimas civilizações ou simplesmente como relíquias cósmicas de um passado glorioso, sua presença moldará o capítulo final da história do universo. Para responder a estas profundas perguntas que nos fazemos sobre a expansão do universo, é essencial que a humanidade desenvolva ferramentas e tecnologias muito mais avançadas do que as que temos atualmente para observar o cosmos e iluminar nossa ignorância. A geração atual de telescópios nos proporcionou uma visão notável da natureza da expansão cósmica, mas os futuros instrumentos prometem levar estas descobertas ainda mais longe, a limites insuspeitados. Cientistas e engenheiros de todo o mundo estão trabalhando incansavelmente no desenvolvimento de telescópios de ponta e observatórios espaciais de nova geração que nos permitirão sondar mais profundamente o universo, revelando novos detalhes sobre sua expansão, seu passado remoto e seu futuro distante. Uma destas ferramentas-chave é o Telescópio Espacial James Webb, JWST, que foi projetado especificamente para suceder o Telescópio Espacial Hubble. Embora o Hubble tenha proporcionado imagens e dados incríveis, especialmente sobre o desvio para vermelho das galáxias e a estrutura do universo primitivo, o JWST é construído para observar a luz infravermelha, o que lhe permite olhar ainda mais para trás no tempo, para as primeiras eras do cosmos. À medida que o universo se expande, a luz de galáxias distantes se estica para comprimentos de onda infravermelhos mais longos. O JWST é otimizado para capturar esta luz, o que nos proporciona uma melhor compreensão das galáxias que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, as galáxias primordiais. A observação destas primeiras galáxias ajuda os cientistas a saber como o universo se expandiu em suas primeiras etapas e como essa expansão evoluiu com o tempo. A Agência Espacial Europeia, ESA,
também está contribuindo ativamente para a exploração da expansão cósmica através de missões pioneiras como o Telescópio Espacial Euclid. Euclid é projetado especificamente para estudar a energia escura e a matéria escura, dois dos componentes mais misteriosos e elusivos do universo, cuja natureza fundamental ainda é desconhecida. A energia escura, que está impulsionando a expansão acelerada do universo, continua sendo pouco compreendida. O objetivo principal de Euclid é mapear a geometria do universo medindo a distribuição em grande escala de galáxias e aglomerados de galáxias ao longo do tempo cósmico. Ao criar este mapa tridimensional em grande escala, os cientistas esperam precisar os efeitos da energia escura e como está moldando a expansão do universo. Euclid oferecerá novas pistas cruciais sobre a natureza desta força enigmática e como influenciou a taxa de expansão do universo. Outro projeto-chave futuro é o asterisco Square Kilometre Array Asterisco, SKA, um esforço internacional e ambicioso para construir o radiotelescópio maior do mundo. Ao contrário dos telescópios ópticos tradicionais, o SKA utilizará ondas de rádio para observar o universo, o que lhe permitirá detectar sinais de alguns dos objetos mais distantes jamais observados. As ondas de rádio são menos afetadas pela poeira cósmica e pelas nuvens de gás, o que permite ao SKA ver através de obstáculos que bloqueiam outros tipos de luz. Com sua vasta rede de antenas estendidas por continentes, o SKA poderá coletar dados incrivelmente detalhados sobre galáxias distantes, a radiação de fundo cósmico e a estrutura em grande escala do universo. Isso ajudará os cientistas a compreender melhor como a expansão cósmica afetou a distribuição de matéria e energia em todo o universo. O estudo da expansão cósmica não se limita unicamente à observação de galáxias e sua luz. A próxima geração de detectores de ondas gravitacionais também promete lançar nova luz sobre o universo em expansão. As ondas gravitacionais são ondas no espaço-tempo causadas por eventos violentos e massivos como a colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Estas ondas viajam pelo universo e transportam informação direta sobre a estrutura do espaço-tempo mesmo. Os futuros detectores, como a proposta Antena Espacial de Interferómetro Laser, LISA, poderão detectar ondas gravitacionais com maior sensibilidade e em frequências mais baixas do que os instrumentos atuais. Ao analisar estas ondas, os cientistas podem aprender mais sobre a expansão do espaço tanto em grande quanto em pequena escala. As ondas gravitacionais proporcionam uma forma única de sondar o universo porque não são afetadas pela luz ou pela matéria, o que as torna uma ferramenta poderosa para estudar a evolução do universo em seus momentos mais iniciais e violentos. Os avanços na análise de dados e nas simulações por computador também estão ajudando enormemente os cientistas a compreender a enorme quantidade de informação que coletam dos telescópios. O aprendizado de máquina e a inteligência artificial estão desempenhando um papel cada vez mais importante e crucial na astronomia moderna. Com a grande quantidade de dados produzidos pelos telescópios e observatórios modernos, estão sendo desenvolvidos algoritmos de inteligência artificial para examinar e processar esta informação, identificar padrões sutis e fazer previsões sobre o comportamento das estruturas cósmicas. Estas ferramentas são particularmente úteis para estudar a expansão cósmica porque podem rastrear como as galáxias se movem e evoluem durante bilhões de anos, o que permite aos cientistas testar diferentes modelos da expansão e energia escura com maior precisão. As futuras missões para estudar a CMB, radiação cósmica de fundo em micro-ondas, também serão cruciais para compreender as primeiras etapas da expansão do universo. Telescópios como o satélite Planck já proporcionaram mapas detalhados e precisos da CMB, revelando as pequenas flutuações iniciais que eventualmente levaram à formação de galáxias e aglomerados de galáxias. No entanto, espera-se que as próximas missões refinem ainda mais estas medições, ajudando a esclarecer como a inflação cósmica, a rápida expansão que ocorreu logo após o Big Bang, lançou as bases para a expansão contínua do universo tal como a conhecemos hoje. Os telescópios terrestres, como o Observatório Vera C. Rubin, se concentrarão em criar estudos de campo amplo e profundo do céu. Ao escanear continuamente grandes porções do universo, o Observatório Rubin poderá rastrear o movimento de milhões de galáxias, proporcionando dados detalhados sobre a estrutura em grande escala do universo e sua evolução. Este observatório contribuirá significativamente para nossa compreensão da energia escura ao observar como as galáxias e as supernovas se movem e mudam com o tempo. A capacidade do telescópio para monitorar o céu regularmente também permitirá aos cientistas detectar fenômenos inesperados ou transitórios, dando-lhes a oportunidade de estudar eventos relacionados com a expansão cósmica em tempo real. A expansão cósmica aborda algumas das perguntas mais profundas e complexas sobre a natureza da realidade, do tempo e do espaço mesmo. Embora a ciência tenha alcançado avanços incríveis ao explicar como o universo se expande e como podemos observá-lo, a natureza mais profunda da expansão porque acontece, o que poderia haver além de seus limites e se alguma vez parará ou reverterá pode permanecer, em grande medida, envolta em mistério para sempre. De certo modo, quanto mais aprendemos sobre a expansão cósmica, mais perguntas novas e profundas encontramos. Por exemplo,
entendemos que as galáxias distantes se afastam de nós e que este movimento se acelera devido à energia escura. Mas a energia escura em si mesma, que constitui a maior parte da energia do universo, é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Sabemos que existe porque observamos seus efeitos repulsivos, mas não temos uma ideia clara do que é realmente, sua composição ou sua origem. É uma força, um campo, uma propriedade intrínseca do espaço mesmo? E por que começou a dominar a expansão do universo em um ponto específico no tempo cósmico? Estas perguntas desafiam nossa compreensão do universo em um nível fundamental, além da mera observação. O horizonte cosmológico nos limita intrinsecamente, colocando o resto do universo, de fato, além de nosso alcance observacional para sempre, impedindo que sua luz nos alcance. É como se estivéssemos presos dentro de uma bolha de conhecimento, incapazes de observar diretamente o que há além de seus limites. A pergunta é: poderemos saber alguma vez como é o universo nestas regiões inalcançáveis, ou estão destinadas a permanecer ocultas e desconhecidas para sempre? Inclusive dentro do nosso universo observável, as complexidades da expansão cósmica podem ser demasiado vastas e abstratas para a plena compreensão humana. Os físicos teóricos utilizam equações incrivelmente complexas para descrever como o espaço-tempo se expande, como se formam e se movem as galáxias, e como a energia escura influencia todos estes processos. Mas há uma diferença crucial entre descrever algo matematicamente com precisão e compreendê-lo intuitivamente. Podemos prever com grande precisão como as galáxias se comportarão com o tempo, mas ainda estamos longe de compreender o porquê mais profundo por trás destes comportamentos. Neste sentido, a expansão cósmica pode ser um fenômeno que podemos descrever com equações, mas nunca explicar completamente em termos intuitivos. A percepção e o raciocínio humanos são moldados por nossas experiências na Terra, onde o tempo avança de forma linear, o espaço é relativamente estável e tridimensional, e as forças da natureza se comportam de forma previsível nas escalas que experimentamos. A expansão cósmica, com suas implicações, desafia todas estas suposições fundamentais. O tempo mesmo pode se comportar de maneira diferente nas escalas maiores do universo, e o conceito de espaço infinito ou de um espaço que se estica desafia a intuição humana. Nossos cérebros não são projetados para pensar no infinito ou para compreender facilmente o espaço-tempo de 4 dimensões, e muito menos a possibilidade de que o espaço possa ser infinito e, no entanto, continuar se expandindo. Estas ideias abstratas empurram os limites do que a mente humana pode processar e assimilar. Alguns pensadores argumentaram que sempre haverá aspectos do universo que ficarão intrinsecamente além de nossa compreensão, não porque nos faltem as ferramentas tecnológicas ou as equações adequadas, mas porque o universo, em sua essência mais profunda, poderia não ser completamente cognoscível para uma mente finita. Sugerem que poderia haver limites inerentes à cognição humana que nenhuma quantidade de avanço tecnológico ou conhecimento matemático pode superar. Poderíamos ser capazes de observar os efeitos da expansão cósmica, mas a verdadeira natureza última do universo poderia ser tão complexa, tão vasta, que supera nossa capacidade de compreendê-la por completo. Ao mesmo tempo, sempre há um impulso incessante na ciência para superar os limites do conhecido. A expansão do universo foi uma vez uma ideia inimaginável, considerada uma loucura, e agora é uma parte fundamental e irrefutável de nossa compreensão do cosmos. Se estes mistérios atuais estão para sempre fora de nosso alcance ou simplesmente esperando o próximo avanço tecnológico ou conceitual, é uma pergunta aberta e motivadora para a investigação. O que você pensa? Deixe um comentário abaixo com sua reflexão e, se você gostou deste vídeo, considere dar um curtir e se inscrever em nosso canal. Obrigado por ter assistido.